E aí, beleza aqui, começando mais um Papinho Tech, mais um episódio aqui desse podcast tão querido pela família brasileira. Olha só que delícia. Se você ainda não segue esse podcast, siga aí nas principais plataformas de áudio. As boas, as ruins eu não subi. E no meu canal do YouTube também, cara, Gustavo Caetano. Se você não segue, segue lá, mano. Dá essa força aí pra nós, com conteúdos 2 vezes por semana, 2 episódios por semana, às 8 horas da noite ou da manhã, depende do meu humor, quando vai ser publicado. E também com outros conteúdos sobre tecnologia. Segue lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E olha aí, ó. Hoje temos uma pessoa famosa aqui entre nós, né? O negócio é o seguinte, eu coloquei aqui algumas coisas, tá, mano? Porque, pô, senão eu vou ficar meia hora aqui falando, te apresentando, aí vai ser ruim demais. Ó, o cara é Dev Senior na Klarna, e aí já começa legal, assim, porque é uma empresa na Suécia. Nossa senhora. Então temos aqui um semi-gringo, né? Porque ele não é gringo, mas ele mora na gringa, logo ele é um semi-gringo. Esse cara manja de Node, como é que você fala Kubernetes, cara? É Cara, Kubernetes. eles falam Kubernetes, no Nossa! geral. Kubernetes. Eu não sou capaz. Serverless, Cloud, tem algumas insígnias bem interessantes, inclusive tá aparecendo no vídeo aí, né, de Google Developer Expert, Docker Captain, olha aí, ó, e Microsoft MVP. Então, pessoas, tem 3 insígnias poderosas aí, hein, cara. Ele é coorganizador de várias comunidades, como, por exemplo, a Vue.js São Paulo, JavaScript SP, Node.br e TypeScript BR. Gosta também bastante de ensinar através de conteúdos e cursos. E defende fielmente que o TypeScript é uma grande piada. Hoje eu falo com ele, Lucas Santos. E aí, Lucas, você tá Olá, bom, mano? como é que você tá? Tudo bom? Tranquilo. Eu vou dizer que é calúnia a parte do TypeScript, tá? Então, o negócio aqui é TypeScript 100%, 100% sem parar. Que é, bom, eu sou o Lucas Santos. Eu, atualmente, na verdade, eu acabei de trocar de empresa, faz uma semana que eu troquei de empresa. Eu tô na Suécia, eu moro aqui na Suécia, só que agora eu não tô mais na Klarna, eu tô na OpenVolt, é uma outra startup. Mas E qual é que é a mesma, pega mesma... dessa startup, cara? O que eles fazem? Cara, a OpenVolt, ela é uma startup bem pequena, a gente está começando agora, mas no mercado de energia sustentável, né? Então a ideia é pegar o mercado de energia que está crescendo, principalmente por conta de carro elétrico, muita gente que está tendo... Aqui na Europa é muito comum, inclusive, ter casas ou prédios que tem aqueles telhados com geração solar, né? Com coisa de energia solar. Mas na E Suécia tem aí, sol, mano? Eu ouvi olha, dizer que o bagulho é só cinza, cara, não é? Como é que cara, faz? assim, o verão é o melhor dia do ano, na real. Porque tem, na verdade tem um sol, tem alguns dias de sol, mas brincadeiras à parte, assim, hoje, por exemplo, fez um puta sol, só que tá -1 lá fora, né? Então, assim, Nossa! não é tão comum você ter, principalmente no inverno, né? Então, Aham. no inverno você tem, por exemplo, eu tava até falando isso hoje, que o sol nasce às 9 da manhã e ele se põe, tipo, 2 horas da tarde, então é bem pouco sol. Mas durante o verão é o oposto, né? O sol nasce às 3 da manhã e se põe às 11. Às vezes não se põe, né? Ele fica o dia inteiro. Então, assim, Nossa. é 8 ou 80. Mas nesse mercado aqui, principalmente na Europa, a galera tá... Nos países que tem sol, né? A galera tem muito painel solar, essas coisas. E no Brasil também já tem um pouco disso. Mas a Aham. OpenVolt, a gente está entrando para poder fazer a integração com dados de smart meters, que eles chamam, né? Aqui é muito comum também você ter aquele medidor de energia que tem na porta da sua casa, só que ele é um O sensor pessoal faz IoT, um gato, basicamente. né? O famoso gato O ali, rola famoso gato. bastante. Ele é um sensor IoT, e aí ele mede a quantidade de energia que entra, a quantidade de energia que sai e tudo mais. E muitas empresas usam isso para poder pegar dados como quantos ele pode, por exemplo, alugar uma bateria, ou então não alugar, principalmente quando você tem empresas muito grandes, né, prédios que tem elevador, que tem coisas desse tipo, ele geralmente tem alguma bateria externa ou um gerador externo, e aí eles falam, veem, né, qual que é o horário e tal. Então a gente Que está louco. começando nesse mercado aí, é um mercado bem pequeno ainda, mas é um mercado bem grande ao mesmo tempo. Ele movimenta uns 3 trilhões aí de dólares, pelo que eu entendi. Pô, energia, mano. Energia é um bagulho violentíssimo. Você tá louco, cara. Sim.
E ainda É agora muito, com muito legal. energia renovável, não sei o quê, né, que o pessoal gosta de colocar na pauta e tal, não sei o quê, colocar bastante nisso, né, tipo, pô, como é que a gente consegue usufruir do sol, cara, pra energia? Isso aí é muito legal, mano. Sim. Isso é o grande problema só que a gente vê é que, por exemplo, o solar inverter, né, que a gente chama, que é as coisas solares, eles são pouquíssimo eficientes. Eu não sou especialista, né, de falar de energia. Eu sei que eles são bem pouco eficientes, então por isso que a galera não usa. Não sei quantos por cento de eficiência. Eu ouvi falar 14, 15, 20%, mas para você perder, mesmo que seja 20%, pra você perder 80% da energia que você gera é meio absurdo, né? Então, acho que por É, isso que a galera tá indo mais. Aqui na Suécia tem muito bom. Muita energia eólica, porque primeiro não tem sol, segunda porque tem muito vento. Então a galera usa muito, principalmente no norte, tem bastante energia eólica. entendi, velho. Nossa, que louco, velho. Mano, já vamos começar por isso aí já. Como é que você foi parar na Suécia, mano? Porque, pô, eu falo assim, normalmente a galera quando vai pra gringa vai pro padrãozinho, feijãozinho com arroz, né? Vai pros Estados Unidos, aí vai pra Holanda, Reino Portugal, né? Unido. Sei lá, pô, a Suécia é um bagulho específico. Cara, não era a minha primeira opção também. A questão foi Porra. assim, né? Antes de entrar na Klarna, eu trabalhei na Microsoft. Então, eu trabalhava na Microsoft de 2018, final de 2018 até 2020, por aí, 2021, na verdade. E o que aconteceu foi que, quando eu entrei, No o meu Brasil, você objetivo. tava no No Brasil. Brasil, estava no Tá. Brasil. Eu trabalhava no Brasil para a Microsoft americana. Então, a parada era que eu respondia para Microsoft Corp em Redmond, lá nos Estados Unidos. Entendi. Mas só que eu ganhava em real, tudo normal, né? E aí agora, o que aconteceu foi que quando eu entrei, eu falei para eles, olha, eu quero sair do país, eu sempre quis sair do país. E aí eles falaram, não, a gente pode conseguir uma parada de... Se você ouvir um barulho aqui, é porque meu gato ele é meio maluco, tá? Tem quem me acompanha ali no Twitter viu que eu fui atacado quase esses dias aqui, inclusive, eu só aqui, Ah, fica reclamando, né? Quem mandou foi o você fechar a demônio porta? entrar. Olha ele aqui, ó. Bom, e aí o que acontece é que, beleza, aceitei lá o trabalho e tal, eles vão fazer a realocação e tudo mais, e bum, pandemia, né? E aí, quando entrou a pandemia, eu fiquei preso, né, no Brasil por um tempo. Na verdade, eu fiquei preso no Canadá um tempinho, porque não tinha avião para voltar. Eu estava visitando um amigo, assim, estava saindo do emprego e indo pro outro. Aí eu peguei lá uns dias de férias e eu ia começar na Puta empresa merda. no Canadá. Aí entrou a pandemia, fechado os aeroportos, tava lá. Aí eu fiquei tipo, eita, nós fudeu. Como é que eu vou fazer? Aí fiquei uns dias lá, mas aí consegui um outro voo de volta e deu tudo certo. Mas aí eu fiquei 2 anos na Microsoft, né? E quando acabou a pandemia, eu fui entrar de volta em contato com o pessoal e falei, e aí, né? Bora fazer essa realocação? E aí, por conta da pandemia, o pessoal meio que tinha cortado as realocações e tudo mais. E aí eu falei, putz, como é que vai ser, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou tirar uns dias de férias aqui. Aí eu peguei meus meses de férias lá que eu tinha e fui lá para Chapada dos Veadeiros. Aí eu gosto de tirar bastante foto, né? Então eu fui lá de fazer uma viagem fotográfica e tal. E mandaram um e-mail para mim da Klarna, falando, alguma coisa nova aqui na Klarna, né? E o meu objetivo original era ir para Londres. Eu sempre gostei de Londres, sempre gostei da cidade de Londres. E eu queria ir para lá. E aí eu recebi esse e-mail da Klarna e o e-mail tava assim, onde é que é a Klarna, né? Na Suécia, em Estocolmo e tal. Bora? Aí eu falei, bora, né? Vamos ver. Eu já Por que conhecia a não? Suécia um pouco antes, por que não, né? Tá oferecendo. E assim, tem aquela questão. O mais difícil, se você quer sair do país, é sair do país. Tipo, entrar num continente, entrar num outro país é a parte mais complicada. Mesmo que não seja o país que você esteja querendo, uma vez que você está aqui dentro da Europa, é muito mais fácil de você conseguir fazer realocação para outros países dentro da Europa, por exemplo. Porque é muito mais barato para você, para essas empresas poderem te trazer para esses países. Uhum. E aí o que rolou foi que eu aceitei. Eu já conhecia a Suécia antes, eu gosto bastante de metal, né? E rock. Tem muita banda de metal que é Boa. sueca, muita banda de rock que é sueca também. E aí eu vim pra cá, né? E aí, só que quando eu cheguei aqui, foi uma surpresa, porque assim, foram duas surpresas. Primeira, porque quando eu cheguei era 4 horas da tarde, estava noite. Completamente noite. Não tinha nada, não tinha nem Aí já dá uma sol, não tinha nada. bugada na cabeça já. Tava preto, o dia tava preto. E aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque eu cheguei em novembro, né? Um dos auges do inverno, pertinho do auge do inverno. O auge do inverno é dia 21 de Nossa dezembro, 20 de senhora. dezembro, por aí. Aí a Aí gente eu tá falando de cheguei, quê? Menos quanto, mais ou menos? eu cheguei tava -6.
Até tava Mas não suave. foi o... tava tranquilo. Não foi o dia mais frio desse ano. Em dezembro eu peguei -16. Aí tava frio. Tava bem frio. Mas esse ano, o que passou agora, dezembro, foi o ano mais frio que eu passei aqui. Deu -19. Esse foi o ano mais frio que eu já... a temperatura mais fria que eu já peguei aqui em Estocolmo, né? Porque eu gosto de frio. Então, assim, eu fui viajar para o norte da Suécia, lá para Kiruna, ou Riksgränsen, que é uma outra cidade também. Aí lá eu peguei -35. Aí lá isso é frio. Isso é Você muito tá frio. maluco, velho. Mas Não dá pra é muito imaginar. legal também, né? E aí eu vim pra cá, me surpreendeu positivamente aqui, né? Primeiro porque tava escuro. Segundo porque o lugar é muito legal, cara. Estocolmo é muito bonita. A Suécia toda é muito bonita, tem muita coisa aqui. E a cidade é, tipo, super limpa, os transportes públicos funcionam. Então, é uma coisa que pra mim foi... E é tudo muito seguro, assim, tipo, super seguro. Tanto é que, por exemplo, no primeiro dia, primeira semana, eu acho, eu tava voltando, a empresa ela te dá um apartamento temporário lá pra ficar, né? Tava voltando desse apartamento e ele tava em construção, então tinha um andaime grande na frente do apartamento. E aí eu tava vindo, e aí eu vi um cara, tipo, encapuzado, assim, vindo na minha direção. Aí eu falei, puta, Falou, fudeu, vou ser pronto. assaltado aqui, né? Já era. Aí eu guardei o celular, não sei o É que igual o e tal. famoso dois caras numa moto em São Paulo. Pois é. Aí eu falei, nossa, já era. Aí não, era tipo um cara que tava lá ouvindo música com o celularzinho dele, passou por mim e já era. Eu falei, nossa, o que eu tô pensando, né? E aí, hoje foi, assim, é muito seguro aqui, é muito tranquilo. Mas tem outros problemas, né? O problema muda a questão aqui, que é muito problema, por exemplo, com imigração, problemas principalmente com terrorismo, né? Essas coisas que aqui é mais proeminente, né? Coisas que a gente Entendi. não tem no Brasil. Guerra, por exemplo. A gente está, não vou dizer perto da Ucrânia, não está tão perto assim da Ucrânia, mas está mais perto da Rússia, né? De alguns lados. Então, a guerra aqui da Ucrânia e Rússia deu até uma respingada assim de notícias para cá, mas graças a Deus está tudo bem, não teve nenhum problema, né, nessa frente. Mas Entendi, foi cara. assim que eu vim parar aqui, né? E aí E o nunca mais trampo é que sair, na verdade. presencial, por isso que você foi pra aí. Você teve que ir pra Suécia, não teve escolha, assim. Isso, isso, porque Infelizmente, né? Você fala assim, pô, infelizmente eu é, tive que ir morar na Suécia. Pô, que triste, né? pois é. Mas assim, é que a Klein ela é um banco, né? Então eu tive que vir localmente mesmo. Tinha opções de você ir para outros lugares, mas não. Era Berlim, se eu não me engano, o outro lugar que eu poderia ir, mas não estava muito afim de ir para a Alemanha. E Londres, se eu não me engano, não tinha. Eles têm um escritório lá, mas Londres não tinha desenvolvimento. E aí Hum, não podia ir para lá. Aí, sei lá, uns 6, 7 meses depois que eu entrei na Klarna, eles abriram um hub de desenvolvimento em Londres. Mas você conseguir uma realocação de um país para o outro. Eu já não queria mais sair também, mas eu tenho um amigo que conseguiu sair, ir para Londres, inclusive. Mas realocar tipo, dentro da Klarna mesmo para um outro país era bem difícil, né? Você tinha que ter uma justificativa muito boa para conseguir fazer. Não era tão simples. A Microsoft era bem simples até. Se você estivesse fora do país, por exemplo, e você quisesse na Europa realocar para um outro lugar, na época era até que bem rápido. Você podia trocar de escritórios relativamente simples. Mas na Klarna era bem difícil, né? O que não dá para você fazer era, por exemplo, eu quero ir do Brasil para Redmond, eu quero ir do Brasil para a Europa. Aí não dá, né? Porque aí é muito mais complicado, tem visto e tudo mais. Mas nos outros era um é. pouco mais simples. Não, entendi, cara. Pô, que legal, mano. Mas assim, até você chegar aí onde você tá, tem muito caminho pela frente aí que eu ainda quero saber. Eu queria Sim. saber, mano, como é que foi o começo das dores, cara? O seu famoso Hello World. Falou assim, ó, o pequeno Luquinhas lá, engatinhando, né? E aí falou assim, não, vou mexer com isso aqui, ó. Como é que foi o Cara, começo, mano? foi quase isso mesmo, porque, assim, quando eu resolvi que eu gostaria de trabalhar na área de tecnologia, trabalhar não, né? Porque eu não tinha esse conceito na mente ainda. Mas quando eu Mexer. resolvi que eu gostava muito mexer com tecnologia, eu tinha 4 anos. Que Meu isso? pai ele Olha tinha uma aí. locadora, né? Então isso entrega um pouco a minha idade. Puta vida. Não que eu seja velho, eu tenho 28 anos. Tipo, então eu nasci em 95, não é um negócio assim, nossa senhora, É,
35 anos atrás, 90 anos atrás. Então é a idade do JavaScript, eu falo. Eu nasci com JavaScript. Foi bem perto, inclusive. Boa. Bem perto não, vai. JavaScript acho que é de dezembro, eu sou de abril. Mas o rolê é que meu pai tinha uma locadora. Né? Para quem está assistindo que não sabe o que é uma locadora é um lugar onde você era uma casa grande, onde você ia e tinha fitas, sabe, fitas VHS, tipo CDs, DVDs, aí tinha um monte de fitas em prateleiras de filmes, né, vários filmes e tal. A Netflix física. Isso, imagina a Netflix física, né, com vários lugares para você ir lá, e aí você tinha que ir lá olhar o filme, né, que nem os maias faziam antes, e aí ele virar atrás, aí tinha ali o trailer, né, ele tava todo em imagens atrás do filme, aí você tinha que ler como se fosse um livro, todo esse rolê, e aí tinha um esquema que você tinha que ir na sexta-feira, porque se você pegava na sexta, como a locadora não abria no final de semana, você podia só devolver na segunda, né, então, pô, fantástico, Rebobinado, né? Senão pagava Rebobinado sempre, isso aí. E aí, na locadora do meu pai era engraçado porque a gente não tinha essa... Se eu me lembro bem, a gente não tinha essa parada do rebobinado porque ele tinha uma máquina de rebobinar. E era muito Era um rápido. diferencial. Era um diferencial. Meu pai teve vários diferenciais dessa fábrica aí, dessa locadora, que era muito engraçado. Mas, enfim, ele tinha uma locadora. E ele tinha quando ele voltava para casa, ele tinha algumas coisas para fazer. Às vezes ele abria o Excel, né, no computador. Ele tinha um computador lá que ele usava para locadora. Aqueles que você põe em cima da mesa, sabe? Que é horizontal. Bom, não sei. Hoje eu acho que o pessoal chama de CPU. É, tipo uma torre, só que deitada. E aí você põe o monitor em cima dessa torre. E aí em cima disso tudo tem uma cobertinha transparente que você põe, assim, né? Isso. Era exatamente isso que a gente tinha. Limpar a bolinha do mouse. Tinha que cozinhar um ovo novo toda semana para colocar dentro do mouse. Era difícil. Aí, o mouse que meu pai tinha, inclusive, não tinha nem a bolinha ainda, era 3 botões. Esse era antigo. IBM, Disquete, né? nossa. Era IBM, não? Era IBM, Genius. Genius, o nome da marca. Lembro até hoje, eu acho que eu tenho ele até hoje em casa. Mas disquete, a gente tinha muito disquete. Porque ele guardava as coisas da locadora no disquete. Então tem 3 MB um disquete. Uma planilha do Excel, naquela época, podia chegar a 500k cada uma, mais ou menos. Então, assim, ele tinha várias planilhas, para imposto de renda, para tal. Então a gente tinha muito disquete. E, inclusive, a gente tem, porque ele nunca jogou fora, tá lá, tem um monte. Tem o Windows 98 precisa, inteiro, né? são 12 disquetes. Vai que precisa. Aí não faz nada, né? Porque não tem como ler. Mas aí eu olhava ele fazendo as coisas na planilha e assim, pô, eu sempre achei incrível, né? E aí eu ficava mexendo. Meu pai, ele é formado em técnico de eletrônica, mas ele não fez isso. Aí ele se formou em psicologia e fez administração depois. Tudo a ver. Mas ele arrumava as coisas em casa, né? Então, assim, a gente sempre levava para fazer as coisas, arrumar as paradas, assim. Eu acho que esse lado de engenharia eu peguei muito dele. Mas aí ele arrumava as coisas, eu sempre gostei de ver os eletrônicos, aquelas pecinhas, né, tal. Aí eu abria as coisas, quebrava tudo no processo, não conseguia montar de novo, era uma maravilha. A gente tinha uma outra coisa também que ninguém vai saber o que chama secretária eletrônica, de fita. Uma fitinha pequenininha assim que você punha, ele gravava as chamadas da galera. Isso aí era raro. Ligação, hein? Coisa que nem existe mais hoje. Aí foi assim que eu comecei, na real, que eu descobri que eu queria fazer isso. E depois de um tempo, bastante tempo, eu tive um computador, peguei um computador também, uma torrezinha lá, aquela mesma torre que meu pai tinha, ele passou para frente, né? Eu virei o receptor da nova torre. E aí eu comecei a jogar, claro, como qualquer criança, mas eu sempre gostava de ficar mexendo, assim, tal. Então eu lembro que a primeira coisa que eu fiz pode ser considerado desenvolvimento hoje, foi o Front Page 97. Existia uma ferramenta no Office, antigamente, que chamava Office Front Page 97. E ele permitia que você criasse... É o Dreamweaver, né? Da Macromedia na época. Então, ele permitia que você criasse página web e clicando, arrastando coisa, arrumando assim. Era tipo o equivalente do Wix, né? Só que local No na code. Né? No code. Não, mais ou menos, né? Code. Ele tinha uma abinha de código lá, mas era bem isso mesmo. Ele era bem bom, assim, na real. Ele exportava as páginas e tal, funcionava. Sendo que você, para publicar, né, você tinha que subir tudo num FTPzão, um monstro. Era incrível. E não tinha JavaScript, né? Não tinha jQuery, não tinha nada. Nem Mozilla eu acho que tinha. Era tudo... Nem o FileZilla. Eu acho que... Eu lembro que o cara que eu usava era o CJB.net.
era o nome do serviço de hosting. Tinha como você Custava colocar até pelo próprio Explorer, velho, do Windows. Era só você jogar o IP lá no coisa e ele Verdade, abria ainda dá também. pra fazer isso, hoje ainda dá. Dá. Se vocês não sabem, tanto no Finder do Mac quanto no Explorer do Windows, dá pra você colocar qualquer endereço de rede lá. FTP, HTTP, qualquer coisa que abra um servidor, Samba, você pode colocar lá também. Façam esse teste aí. Mas foi assim, né? E aí eu comecei a fazer algumas coisas e aí eu acabei descobrindo um joguinho. Isso faz o quê? Eu comecei com desenvolvimento profissionalmente faz 13 anos, em 2011. Então, isso foi o quê? 2006, eu acho. Eu descobri um jogo chamado Ragnarok Online. E aí foi Famoso. a ladeira, né? Aí foi para baixo só. Porque na época existia uma comunidade de um fórum, nem lembro o nome do fórum, mas existia um fórum e a galera tinha bots nesse fórum. O bot chama OpenCore. Eu nem sei se existe essa parada ainda, mas ele é feito em Perl. E eu comecei a gostar de mexer. Eu nunca usei, mas eu sempre achava legal programar ele, porque ele tinha macros. Então você conseguia, por exemplo, criar macros para os personagens e tal, para eles andarem de um lado para o outro, fazer lógica mesmo. Então, tipo, pegar, você tem um healer e você tem um atacante, aí você tem que, se a vida do atacante está menos de tanto, ele vai lá e dá um healing, aí quando ele está sem mana, ele vai num cantinho do mapa e senta, espera, aí o atacante volta para poder pegar healing, sabe, todos esses rolês. E aí eu comecei a fazer uns macros para esses negócios. Aí eu lembro que eu fiz um macro que era justamente para isso, ele ficava sentado num lugar esperando o atacante chegar, e aí ele falava uma palavra lá, e aí ele dava healing. Aí tinha todo o rolê, né? Outras pessoas podiam vir também e falar com você, só que se você não respondesse, pode ser que você fosse bot ou não. E aí, tipo, para evitar que a galera descobrisse, toda vez que alguém chamava heal e tal, ele dava lá, levantava, falava uma frase de uma lista de frases aleatória, tipo, ele falava, heal, eu falava, beleza, e aí eu mandava um heal pro cara, sabe? Ele falava os negócios. E aí eu fiz isso daí por um tempo, aí eu cansei, eu cheguei a ser administrador desse fórum de cheats aí, nem lembro como é que era o nome, mas eu cansei de trabalhar com jogo, de fazer essas coisas com jogo, e resolvi falar, pô, vou fazer alguma coisa de verdade, né? Vou rodar mesmo. E aí eu me matriculei, né? Eu entrei na ETEC, eu sou da ABC, Paulista, eu entrei na ETEC de São Caetano. Legal, cara. E fiz fazendo informática, né? E aí eu entrei no técnico de informática lá, e foi lá que eu, de fato, aprendi, vou dizer, como é que é o nome? Formalmente, o que é desenvolvimento. Né? Então, a gente teve a minha primeira linguagem de programação foi Java, eu comecei programando em Java, como qualquer, acho que aluno. Felizmente ou infelizmente? Felizmente, cara, porque se eu tivesse começado com JavaScript ou com Python, que nem hoje é muito comum, eu não teria pegado muito dos conceitos que são importantes que eu acho que são importantes para a linguagem de programação e tal, orientação a objetos, herança, encapsulamento, essas coisas vêm todas do Java. E hoje em dia, se você vai pegar, por exemplo, JavaScript ou Python, não é que você não consegue aprender isso. Você pode, mas você tem que ir atrás, porque eles não enforçam isso, né, na linguagem. Então, não é que seja necessário, mas é uma coisa que é um diferencial e vale muito a pena. Você entende muito, muito como entende não. Você entende muito como funciona as linguagens no fundo, né? E aí eu fiz técnico lá por um tempão, um ano e meio. Terminei, aí eu lembro que a gente fazia Java, C Sharp, VB.NET, e um pouquinho de PHP, tinha Access, a gente nunca mexeu com C, mas tinha Access, tinha Linux, a gente montava e desmontava computador, todo esse rolê aí era até porque você falou, técnico em informática, não era um técnico em desenvolvimento de software também, né? Então, isso, técnico em informática, a gente fazia tudo relacionado à máquina, fazia manutenção de fonte, coisas desse tipo, né? E aí, quando eu saí do técnico, eu tive que decidir assim, o que eu vou fazer? Eu sabia que era informática, agora aonde, né? Vou fazer desenvolvimento, vou fazer segurança, vou para infra, vou para hardware. E aí eu comecei a gostar muito de desenvolvimento, programar mesmo. Eu sempre gostei muito de programar. E acho que o primeiro emprego que eu tive mesmo, eu nem conto como emprego, na verdade, foi em 2010, final de 2010, que era jovem aprendiz, numa consultoria de um dos professores lá da ETEC. E aí eu fiquei 3 meses lá trabalhando com VB.NET, então VB,
2010, eu acho, foi a minha linguagem, a primeira linguagem que eu trabalhei Legal. profissionalmente. Então esse foi o meu primeiro Hello World pago, né? Da, Entendi. da vida. E aí eu lembro que a última coisa que eu fiz foi um servidor de e-mail, cara. Era escrotíssimo, porque a gente versionava tudo no... Nem tinha Dropbox, a gente tinha um... Ai, meu Deus, como é que era o nome? A gente tinha o SVN, o Tortoise SVN. A gente versionava tudo no Tortoise, só que o Tortoise ficava na mesma máquina do servidor que rodava. Então, se desse pau, perdia tudo do mesmo Nossa jeito. senhora. Mas aí ele É, a rodava na galera, a máquina galera do... de hoje não sabe o que é não ter Git e GitHub, velho. O Nossa, bagulho é era verdade. outra parada, mano. Tinha que se GitHub já virar. tinha até, mas o Git não era tão famoso assim. Agora o SVN, nossa, como era famoso, Tortoise. E aí eu lembro que eu rodava um servidor de e-mail no computador do CEO da empresa, né, que era o CEO, era o meu professor, e ele tinha que ser a boa vontade dele de manter o computador ligado, porque às vezes ele esquecia do notebook e fechava e levava embora, e aí metade dos clientes da empresa não conseguia mandar e-mail, porque desligava o servidor. Aí era um servidor muito. Era tipo assim, a galera Jesus mandava amado. e-mail com nota fiscal, e aí eu lia a nota fiscal no XML e salvava no banco, né? A nota fiscal. E aí pegava, tirava uma foto, montava lá a coisa e mandava para as receitas da Secretaria da Fazenda. E Uhum. aí, se ele fechava o e-mail, ou não tinha. E aí a vantagem é que e-mail é um protocolo tão antigo que você tem que testar, tentar enviar o e-mail por 3 dias, se eu não me engano. E aí, quando ele abria no outro dia, os e-mails vinha tudo. Mas era uma parada assim, tipo, escrotíssima, mas foi muito legal de aprender. E aí depois disso eu migrei para o PHP, eu fui para uma outra empresa, uns 3 meses depois eu fui para outra empresa, que hoje é Ah, você foi gigantesca por na esse época. lado, cara. Fui, Olha cara, aí. todo mundo já passou por uma agência digital ou WordPress. Isso é inevitável na carreira de um desenvolvedor É. dos anos 2000. Ah, acho que até hoje, E cara, o pessoal fala mal de WordPress, mas assim, já deu dinheiro pra muita gente, mano. Esse bagulho deu, aí. continua dando. É, Cara, o WordPress é tão ruim que ninguém quer mexer. E aí a galera que mexe, que se sujeita a isso, tem que ser muito bem paga. entendi. Então, É, trabalhei 5 anos com PHP. Trabalhei bastante tempo com PHP e, assim, não nada contra o WordPress, mas, assim, eu não foi a melhor coisa que eu usei no mundo. E eu nem usava o WordPress, a gente usava um negócio que era ainda pior lá na ferramenta, na empresa, que era uma ferramenta brasileira, nem lembro o nome da ferramenta mais, mas era um negócio de desenvolvimento rápido, tipo o no-code também. Só que não era bem no-code, porque ele era, tipo assim, um pouquinho de code, sabe? Só que era muito code quando você tinha que low fazer alguma code. coisa. Não era nem low-code, cara. É porque assim, a gente fazia um RP. Só que a gente fazia é tipo fazer um RP no WordPress, sabe? A ferramenta não era feita para isso. Só que a gente Nossa senhora. modificava a ferramenta para fazer essas coisas Virou um funcionar. Eu Frankenstein lembro. ali absurdo, velho. Cara, a Cheio de gente fez um plugin fork da pendurado. ferramenta. Nossa, muita coisa, muita coisa. E aí fiz isso, trabalhei com PHP por 5 anos. E dali eu fui pro JavaScript, fui pro Node direto. E aí Mas você trabalhei foi com porque você Node desde quis então. ou porque a vida obrigou? Por Eu algum sempre emprego, gostei, alguma cara, coisa? muito de JavaScript. Tipo, eu achava o JavaScript uma linguagem muito versátil. Tipo, eu gostava do PHP. Na época, o PHP era o 5.8, eu acho, 5.4. 5.4, acho. E aí, quando deu o PHP 7, que foi o PHP que saiu com tipos, né? Tipos opcionais, eu falei, pô, tá ficando bom. Só que aí eu vi que muita coisa que a galera tava fazendo tava sendo em Node. Aí eu vi esse negócio do Node subindo. Ah, puta, o que é Node? O que é Node? Ah, porque é muito mais fácil de trabalhar, porque tem NPM, não sei o que lá. Porque na época era o Composer, né, do PHP de pacote. E era um negócio meio complicado, porque ele não foi meio que criado com PHP, ele era um negócio meio extra, e aí não integrava muito bem. Hoje deve estar funcionando bem até. Mas e aí eu simplesmente migrei. Falei, vou fazer JavaScript. Comecei a fazer JavaScript já, tinha começado a fazer por bastante tempo. E aí saí de um para o outro, mas eu já conhecia a linguagem, já sabia como fazer e tal. Então saí de uma empresa, fui para outra para trabalhar com JavaScript e fiquei desde então, né? Até, sei lá, 2000 e... Na verdade eu conheci o TypeScript também no meio desse tempo, mas a empresa que eu trabalhava não usava TypeScript. Eu conheci em 2014 o TypeScript. Só que eu não usava, eles não usavam na base de código, porque na época não tinha tanto, o JavaScript para servidor era tão pequeno que não tinha tanta aplicação grande usando ainda, né? Uhum. Assim, que tivesse tendo muito problema. A Microsoft, claro,
tinha que ter, porque ela é gigantesca, né? Mas o TypeScript meio que não resolvia o problema de muita gente. Só que conforme as aplicações foram crescendo, ele foi ganhando muita notoriedade, né? E aí eu aprendi bastante TypeScript, aí desde então eu só uso TypeScript, acho que desde 2017 ou 18, Eu 17, acho que é acho. até por isso, cara, que a galera fala assim, pô, não, JavaScript é só um sistema um pouquinho mais simples, é software mais simples e tal. Se você precisa de um negócio mais robusto, aí você já tem que pegar uma linguagem maior. Eu acho que vem muito dessa época aí, cara, do início, assim, saca? Sim. Pode É que ser. assim, é real, porque, por exemplo, na Klarna, né, aqui, a gente tinha, a Klarna tem 20 anos, quase 20 anos. Ela tem sistemas, no meu time a gente tinha um sistema que era inteiro em JavaScript e vários sistemas em TypeScript, a gente tinha um sistema que era misto. Ele tinha meio a meio. Começou a ser migrado, nunca terminou. E aí, o sistema em JavaScript era um parto de dar manutenção, porque é um sistema gigante, cara, é um banco. Imagina o Itaú, só que não tem tipos, não tem nada, não tem documentação, você não sabe o que está acontecendo ali. E é umas coisas que. A documentação era um cara, aqui no caso chamado, sei lá, acho que Edgar, e esse cara trabalhava na empresa Esse ainda, cara só não só pode que ele. morrer, né? Não, Então ele já tem ele isso. tava na empresa, só que ele não tava mais no time, então ele não ajudava a galera lá, porque não tinha como ele fazer isso. Puta vida. Eu falei, mano, tipo, não tem documentação, não tem comentário, você tinha que ler os commits da galera. Tipo assim, o que tá escrito? Tava escrito no commit. Aí você tinha que abrir o histórico do commit, ler o commit que tava escrito, pra saber o que o cara tava pensando naquela época, e às vezes podia nem ser, o commit podia ser assim, changes. Eu falei, pô, Isso. maravilhoso. Aí é bom, hein? E aí não escala. Tipo, então eu até concordo. Para aplicações de pequeno e médio porte, o JavaScript é até bom. Mas, porque ele é muito rápido, né? Então você consegue desenvolver muito rápido com o JavaScript. Mas quando você começa a ter mais de uma pessoa, duas ou três pessoas trabalhando no mesmo projeto ao mesmo tempo, cara, o TypeScript salva assim, horrores. Principalmente são aplicações críticas. No caso de banco, por exemplo, você não pode ter bug direto, né? Então, tipo assim, testar é difícil, porque você tem que Sim. integrar com 50 PSP, né? Como é que é o nome? Payment Service Providers, né? Tipo Stripe, Visa. Você tem que integrar com essa galera. E aí você tem que testar a criação de cartão e tudo mais. Você não tem como você ficar criando cartão na máquina localmente. Então, assim, você tem que ter umas gambiarra. Então, você tem que garantir que você vai fazer as coisas certas de primeira, né? E é por isso que eu sempre gostei, assim, de TypeScript. Eu sempre fui muito fã de linguagens tipadas. Né? É Eu sempre louco. achei legal. É louco que você falou aí, por exemplo, assim, não, mas se o negócio é maior, cara, você tá com várias pessoas, o negócio de ser tipado é uma vantagem. A galera que tá começando tem dificuldade de entender isso aí. Porque assim, você tá lá aprendendo JavaScript e tal, fala, pô, legal pra caramba, qual que diferença que faz? Por que eu preciso deixar tipado, cara? Que diferença que faz isso depois? Pô, a hora que o negócio é grande, mano, qualquer detalhezinho assim de, tipo, puta, esse negócio tá sendo usado aqui em 200 lugares diferentes, eu tenho que adivinhar que raio de tipo que é e tal. Isso aí muda muita coisa. Sabe por que eu acho que a galera não percebe isso de primeira? Porque quando você tem uma empresa pequena, um projeto pequeno, não tinha muito essa questão do microserviço. Era muito tudo no mesmo lugar. Então, assim, você tinha um único Uhum. repositório com todo o código lá dentro. A Klarna era um monorepo também. Era 5 GB de arquivo de texto num Git. Então, assim, era bem grande. Só que, imagina o seguinte, você tem um projeto, você tem, sei lá, 2 ou 3 serviços nesse projeto, e aí você tem muito objeto, né? Muita API, objeto indo para lá, objeto indo para cá. Mas beleza, porque se você não sabe qual que é o objeto, é só você abrir a outra pasta e olhar, né, aquele objeto lá. Então, assim, é Uhum. aceitável quando você tem um projeto pequeno, médio, assim, é até aceitável. O problema é que quando você tem microserviços em repositórios diferentes, ou então você tem um monorepo com muitos arquivos, que no caso da Klarna, com mais de 100 mil arquivos, cara, é muito difícil você encontrar aquele objeto específico. E você fala, porque tem que buscar no repositório inteiro. Cara, eu demorava 5 minutos para conseguir fazer qualquer busca dentro do repositório do monorepo da Klarna. Qualquer busca. E aí, assim, é impossível você esperar 5 minutos para saber, talvez, se o negócio existe. E fora que pode voltar, sei lá, 50 mil resultados. Então, como é que você vai fazer, né? E aí, e outra, se você tem múltiplos repositórios, não é só abrir a outra pasta, você tem que ir lá no repositório, ou clonar o repositório, ou abrir o workspace com todas as pastas dentro, eles têm que ficar indo de um lado para o outro. Então, o TypeScript ajudou muito isso, porque se você trabalha numa equipe pequena, que nem você falou, a galera que começou agora provavelmente não vai ter esse problema. E a não ser que você tenha começado já numa empresa grande.
Mas se você começou numa empresa pequena, você provavelmente não vai ter esse problema e você provavelmente vai falar que o TypeScript não vale a pena. Mas quando você É, entrar numa empresa grande, e isso vai acontecer, tipo, invariavelmente na carreira de qualquer desenvolvedor que eu já conheci, essas pessoas, elas saem de uma empresa e entram numa empresa maior, uma empresa bem maior, uma empresa grande, e aí você tem meio que a disponibilidade de tipo, eu já trabalhei em startup, já trabalhei em corporação, trabalhei em empresa pequena, que é que eu gosto mais. E aí você vai ver que é in, não é factível, não é humanamente possível você codar JavaScript em uma Klarna, por exemplo. Porque é, o tempo que você perde só mentalmente se preparando para poder entender o código é bizarro. A não ser que você entendi. tenha muita documentação. O que a gente sabe que, né, não É, existe. é um mal, né, que, que a gente vive. Mas assim, por que a galera então já não começa com TypeScript, então, cara? Por que não acaba o JavaScript? Por que ele não é substituído e dane-se? Vamos só por Porque TypeScript. o JavaScript, ele é muito presente. O TypeScript ele não roda por si só, né? Ele é uma linguagem intermediária. Então, o TypeScript ele vai transpilar para JavaScript, pura e simplesmente pelo fato de que, por que a gente não cria um motor, um engine que roda TypeScript também? Porque o TypeScript ele foi feito para ser o mais próximo possível do JavaScript. Então, se você tirar tudo que for TypeScript, o que deve sobrar é JavaScript. Então, quando você por exemplo, roda TypeScript, o que ele faz é converter para JavaScript e rodar no engine. Então, ninguém quer reimplementar o V8, por exemplo, que é um dos softwares mais complicados da humanidade. Tipo, ninguém quer reimplementar o engine do V8. É muito difícil. Ninguém quer implementar um engine de browser, né, uma ferramenta para ler, né, um compilador, um transpilador de JavaScript, é muito difícil. Tipo, é uma coisa que não é trivial. Porque você está Uhum. transformando uma linguagem dinâmica, que é um texto, basicamente ele vai em texto, e você tem que ler isso e dar instruções de máquina para uma linguagem estática, que é o C++, no caso do V8. Você tem que transformar uma linguagem que não tem tipos para uma linguagem estritamente tipada, que você tem que tipar o tamanho dos arrays. Então, tipo assim, não é incomum. Por isso que a galera não reconstrói, por que o JavaScript não acaba? Porque a web tá aí e não vai morrer, assim, não é todo mundo. Você tem internet usando por 7 bilhões de pessoas, e aí você tem o JavaScript que roda em todas as máquinas. Acho que é uma das únicas linguagens de programação do mundo que 100% das pessoas já usaram alguma vez. Porque ela está em todo lugar, ela está em toda a web, ela está em todo o browser, ela está em todo o negócio. Então é muito O mais fácil Java você também é isso, né? construir o Era Java. legal ver aquele quando você instalar mais de 8 trilhões de dispositivos tem Java e tal. Tipo Faz isso. 20 anos que 2 bilhões de dispositivos rodam Java. Cara. Mas é nessa vibe. Por quê? Aham. Porque o Java tem a JVM, é a mesma coisa. Tem uma máquina virtual no meio que é muito mais fácil você construir as coisas em cima dela do que substituir ela. Então, o JavaScript ele se tornou, para mim, uma ferramenta para rodar as coisas. E as linguagens, né, entre muitas aspas, de verdade, né, que são as linguagens que vão ser criadas para rodar o sistema, elas são TypeScript, já teve o Flow antes, tem o ReasonML, qual que é o outro lá, ReScript. Tem várias outras linguagens que você pode codar de várias formas e elas transpilam para JavaScript. Por quê? Porque é mais fácil. Sabe? A gente já tem um motor que é rápido, otimizado, funciona, e é só rodar outra coisa. Então, construir uma linguagem que transpila para JavaScript é bem simples. O problema é rodar o JavaScript. Isso é complicado. Entendi. Depende da necessidade aí também, né, cara? Então, pô, até hoje, né, igual você falou aí, no final o seu código JavaScript vai ser convertido para C++ para poder chegar no hardware lá e o bagulho rodar, né? Uhum. Então, dificilmente eles falam assim, não, vai morrer uma linguagem. Às vezes ela não morre, né, cara? Sempre vai ter alguma coisinha rodando ali e tal. É, Vai atualizando, mas nem tanto também, né? Você vai criando algumas roupagens diferentes ali, né? Tipo o eu ia TypeScript, assim, né? Ele falar. dá uma tunada no JavaScript e tal, e aí Sim. E continua. assim, existem propostas para incluir o TypeScript, né? Não o TypeScript, mas o sistema de tipos no JavaScript. Eu duvido que isso vai passar, pelo mesmo motivo que eu falei agora, é uma mudança muito grande no motor, no engine, Ah, para fazer alguma coisa. Mas tem linguagens, por exemplo, para falar, nossa, porque Perl não morreu, mas Perl, o Booking usa Perl. COBOL, todo banco usa COBOL. A Klarna usa Erlang. Não sei se você já viu nessa linguagem. já Erlang é ouvi uma falar. linguagem
Mesmo rolê do Java, mesmo rolê do JavaScript. É uma máquina virtual muito boa numa linguagem muito antiga. Então, eles têm, por exemplo, o Elixir, que é construído em cima da máquina virtual do Erlang também. Então, toda linguagem, ela... Talvez Fortran. Fortran, acho que não... Algol. Esses daí eu acho que não deve executar mais. Mas, É, os outros, é. acho que eles Que é uma evoluíram, né? espécie de código Morse, né, cara, também, né? Então aí já, de repente, o pessoal já não usa mais. Cara, Mas, minto, mano, Fortran usa sim. Tem um mod de Minecraft que você pode codar em Fortran. Então, tá aí, ó. mas aí eu acho que entra uma questão mais, como é que fala? Poética, talvez, Pode envolvida. ser, pode ser, Do que, pode ser, tipo, vai. precisa ser Fortran mesmo, entendeu? Não, realmente, é. Aí é. É tipo os easter egg de dev, tá ligado? Você sempre deixa alguma coisinha ali, um negocinho escondido e tal, só pra ficar fazendo graça. Sempre tem. Mas, Com mano, como é certeza. que entrou o TypeScript na sua vida, assim, velho? Tipo, qual que foi a onda? Porque hoje, na internet, se você pesquisar por TypeScript, você necessariamente verá o seu rosto, né? Isso por um lado bom ou não, mas vai ver. Esse é espero que, assim, bem ou mal, né? Mas espero que seja o lado bom. A É. vantagem. Como que ele entrou na minha vida, cara? Eu não sei dizer exatamente, mas eu lembro claramente de um momento na minha vida que eu tava num evento, eu acho que foi um TDC, em São Paulo, antes de 2017, não lembro qual que foi, acho que foi 2017, inclusive. Muita gente deve conhecer um carinha chamado William Grazel, ele é muito bom, um dev também, acho que ele estava trabalhando no Itaú, agora eu não sei onde é que ele estava trabalhando mais, mas ele, na época, hoje também, ele é muito bom com Angular. E ele fazia muitas palestras de Angular e tal. E o Angular 2, quando saiu, né, do AngularJS para o Angular 2, o Angular forçava você a usar TypeScript. Não tinha outra opção. Você não podia codar JavaScript no Angular. Ele tinha que codar em TypeScript. Mesmo que você codasse JavaScript dentro de um arquivo TS, você tinha que codar no arquivo TS. E eu lembro claramente de um dia que eu tava lá e ele falou para mim, cara, quando você descobrir o TypeScript, você vai ter outra perspectiva. Aí eu falei, mano, que isso? Nunca vou usar TypeScript. JavaScript já me supre tranquilamente. Fast forward aqui, né? 6 anos estamos aqui É. no coisa do TypeScript. Mas Do outro o lado do TypeScript mundo, mexendo com a linguagem. foi o que me trouxe para cá, inclusive. A Klarna me contratou porque eu sabia mexer muito bem com TypeScript. Porque foi o que eles falaram muito na coisa. E a empresa sempre usou bastante, né? Então a gente fez algumas migrações e tal. Então Da tá aí, hora. ó. Pra você dizer que TypeScript nunca te levaria para fora do país, tá aí a história. Mas Dá pra você meter assim, eu o. acho que Foi o TypeScript que me deu. foi o Falar, TypeScript fazer que me igual deu. o Eu Eric tô aí. esperando muito para fazer. Cara, o Eric é muito meu amigo, né? Então, assim, a gente conversa muito. E ele pegou um teclado agora, duplo, aquele Eu vi. split keyboard. Eu vi. E aí tá escrito JavaScript que me deu do lado. Aí eu falei com o mesmo cara lá, o Tupini Kips. Ele vai fazer um teclado para mim azul TypeScript, escrito foi o TypeScript que me deu. Vai ser Entendi. exatamente a mesma coisa, cara. Eu quero muito essa Esse como é que é a post na sua vida. sensação para ter ali no teclado. É. Mas eu comecei a trabalhar muito com TypeScript em 2017, quando eu entrei numa empresa que chama Nextcode. A gente sempre usava TypeScript muito, assim. Tem contexto, né? Eu saí de uma empresa de marketing digital antes, a gente fazia um back-end lá, e a gente começou a usar TypeScript meio que, tipo assim, eu fiquei 2 anos lá, foi no segundo ano. A gente começou a mover porque os sistemas estavam ficando grandes demais. E a gente viu uma boa necessidade, por exemplo, a gente usava muito Mongo. E MongoDB, como é objeto, a gente tinha que tipar os modelos. E o Mongoose é horrível. Então, tipo assim, Hum. a gente usava, acho que era o driver do Mongo mesmo. E aí a gente começou a tipar os tipos de entrada e saída do Mongo. Falou, nossa, esse negócio aqui tem futuro, hein? E aí foi assim que eu comecei. Aí eu comecei a pesquisar mais, entender como funciona. E depois a gente chegou a fazer React também lá. E aí o React com TypeScript também. Então teve bastante coisa que começou por ali. Mas de fato, onde eu comecei a trabalhar com TypeScript assim 100% foi nessa outra empresa. Porque a gente construiu, era uma startup, a gente construiu o sistema do zero. E a gente tinha Nossa, que dois. tesão, hein, cara?
É, O sonho ali do foi dev é legal. começar do zero. Nossa, que delícia. Ali foi legal. Nossa, foi demais, cara. Tá, eu e o Rosa é um outro grande amigo meu. Puta, Eu eu conheci ele lá, trabalhei com o inclusive. Ross, cara. Trabalhei Sério? com ele. Caramba! Olha aí. Rosin, Então, como é que é? Ross, Encoding, Scoding, sei lá o o nome Rosa do Instagram Scolding. dele, né? É, ele Isso, mesmo, isso aí. cara. Gente boa demais, esse maluco. Sabe, gente boa demais. Um dos grandes amigos aí que eu fiz durante a vida. E ele que me levou Da hora. pra essa empresa, inclusive. E a gente fala de TS, tipo, o dia inteiro, quase todas as coisas, assim. Mas lá a gente teve a oportunidade de desenvolver uma arquitetura que é pra gente fazer esse produto. E essa arquitetura tinha que usar um monte de coisa, porque a Nextcode, na época, hoje eu não sei o que eles estão fazendo, eles faziam documentoscopia, né, análise de documento. E a gente tinha uma plataforma que a gente queria. Já tinha uma plataforma rodando, e a gente ia refazer ela, porque tinha que ter uma forma de cobrar mais granular pelos processos que aconteciam na imagem. Então a gente começou a usar event sourcing, começamos a usar um monte de coisa na plataforma. No final das contas, a gente não acabou não implementando essa plataforma, virou outra coisa, mas a gente implementou TypeScript numa empresa de plástico, numa máquina de uma empresa de plástico. E era Caramba. muito louco, porque a gente imprimia, no TypeScript, a gente conseguia imprimir usando um applet em Java, numa daquelas impressoras, como é que é o nome? Térmica, impressora térmica tipo Zebra, para imprimir os códigos de barra que iam nas caixas. Então, Que gerava louco, velho. lá a etiqueta, a gente pegava, gerava um código de barra na etiqueta e tinha que transformar esse código de barra para uma linguagem lá específica da impressora. E dali Que a da gente hora. chamava um JSP, que chamava um applet local em Java para imprimir. Porque a impressora só tinha o applet em Java. Eu falei, mano, como é que nós vamos rodar essa parada? Pô, o mundo da programação, uma das coisas que é legal é isso, né, mano? Você mexe com uns bagulho muito aleatório, assim, cara. Você entende uns negócios. Puta, como é que eu. Quando na sua vida, cara, velho, 0 pessoas no mundo diriam que trabalhariam com isso que você acabou de falar, velho. Porra, Nossa, olha aí. Muito da elas estão hora. certas, não deveriam mesmo. Porque é um negócio ruim, cara. Nossa senhora. Geralmente, uma coisa que eu aprendi assim com desenvolvimento é que quanto mais no nível do hardware você vai, pior é o código. Tipo, a Zebra, né, essa impressora térmica, ela tem até uma API, ela tem alguns SDKs, mas são sempre para linguagens muito antigas, C, Java. Não tem, até agora deve ter alguma linguagem mais nova, mas ela tem uns editor web que você pode fazer essas edições. Então, geralmente, o que a gente fazia era editava no editor e pegava os dados direto das requests que ele fazia para poder mandar as coisas. Porque, cara, gerar essas linguagens são muito ruins. Eu lembro que a gente teve que. Uma vez eu tive que integrar com um sensor de uma empresa. Nessa mesma empresa a gente teve que integrar com um sensorzinho. E, cara, o sensorzinho cuspia dado aleatório, assim, tipo, que nem Arduino, sabe? Ele começa a cuspir um monte de dado bom, e aí, de repente, sei lá, alguém põe a mão no sensor, aí queima o sensor, aí fica tudo zero, 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 zero. Só que, tipo, não é zero uma Que vez a cada loucura, 2 velho. segundos, é tipo, sei lá, 6.500 zeros por segundo. Aí você fica, Nossa mano, senhora. que tá acontecendo aqui? Tipo, não tem um meio termo, sabe? É umas coisas meio aleatórias. Mas é muito É. legal trabalhar com isso, cara. Eu acho que o que você falou resume bem. Tipo, você vai trabalhando com os negócios malucos, você vê umas situações que você não esperaria ver, É, assim, só sabe? aí, ó, Tipo, até agora você já falou, ó, desse negócio de impressora, você já trabalhou com energia solar que você tá mexendo agora, com banco, na Microsoft, velho, é um monte de coisa, é muito legal, cara, trabalhei dá com pra você hospital também, aplicar, 5 anos. nossa, E a gente ia ó, nos hospitais, ali foi umas histórias malucas. eu imagino, cara, só que, o negócio é assim, você falou aí, né, da questão de hardware, né, cara, quando você vai até, velho, eu tenho uma teoria que é a seguinte, você vai tentando entender as coisas até um certo ponto. Chegou no limite, você fala assim: daqui pra frente é mágica. Dane-se. Que senão você vai ficar maluco, cara. Porque assim, Sim. uma coisa é falar assim: ah, não, a gente tá aqui numa chamada de vídeo. Eu em Curitiba, você na Suécia, e é isso. Olha aí que coisa simples, não é mesmo? Então, aí você Pois é. começa. Como é que isso aqui funciona? Aí você sempre vai chegar num determinado ponto e aí fala assim: daqui pra frente é mágica. Dane-se. Show. Você vai chegar em web streams, WebRTC, várias coisas aí, dali pra frente, várias paradas, cara. Geralmente quando você chega no nível de protocolo, aí É é loucura, mano. além Entendeu? do coisa aí.
Não, Você até precisa na ser um parte engenheiro da computação. física. Você fala assim, ó, vai chegar num ponto que vai virar 0 e 1 e vai ser passado via pulso elétrico por um fio atravessando o oceano. Velho, essa frase, ela explode o cérebro. Pois é. Tem gente que. Uma coisa que eu acho massa é o quão distante a gente tá disso, que a gente não leva isso em consideração. Porque, por exemplo, Não. tem o Rosa, inclusive, ele mora no Nordeste. E aí, tem ali perto, não sei se é em João Pessoa, ou se é Recife, acho que é Recife, tem o cabo submarino que sai do Brasil e vai para fora, né? Então, quem mora ali perto do cabo submarino tem internet mais rápida, porque é muito menos. Por mais que a gente A esteja falando de latência é um pouco um. menor. Por mais que a gente esteja falando de uma parada, tipo assim, não, porque eu tô na internet aqui, eu vou jogar meu LOLzinho aqui, e aí tá com, sei lá, 200 milissegundos de ping, você não imagina que existe uma limitação física, né? A luz, ela só consegue viajar por uma velocidade. Então, se você está mais longe, vai demorar mais tempo para a luz chegar ali. Então, a distância faz diferença. Então, se você está sentado, por exemplo, tem um amigo meu que mora aqui, inclusive, que ele trabalhou em Recife, numa empresa onde o cabo passava dentro da empresa. Ela passava por baixo, assim, né? Então, tipo, eles tiravam a energia, meio, sabe, fazer o tap o gatinho Entendi. do cabo, assim, ó, tirando energia de dentro do cabo. Aí ele passava ali e falava que a internet era absurda, negócio zero ping, assim, para praticamente qualquer coisa. Mas isso é o que eu acho legal. Acho que isso é a evolução que a gente está tendo muito. Que é tipo assim, você vai abstraindo coisas uma em cima da outra, até o ponto de que a primeira coisa que você abstraiu, ela se torna tão comum que ela é given, né? Tipo, ela é, tipo, dada para todo mundo. O Aham. exemplo de hoje é a energia elétrica. Você abstrai tanto isso que, assim, hoje você não pensa de energia elétrica. A galera faz as coisas achando que a energia vai estar sempre aí. Mas não Isso. é esse o caso, entendeu? Aí o transformador explode. Na Suécia você não vai ter esse problema, né? Provavelmente Mas não. mas na rua explode o transformador no poste, cara. Aí apaga a luz, aí você começa a tremer. Você não sabe o que você faz da vida, né? Pois é. Esse é o coisa. E aí eu acho que foi uma das coisas legais, assim. Eu sempre fui muito curioso para saber como essas coisas funcionam e tal. É. Mas eu chego num determinado ponto e eu assumo que dali pra frente é mágica e acabou, dane-se, cara. Tem que fazer, tem que ser isso, porque senão, cara, não dá. Tem um limite das coisas que você consegue aprender. Na verdade, não É. aprender. Aprender não tem limite. O problema é o limite das coisas que você consegue se importar. Você não consegue se importar com Isso. todas as coisas. Então, tipo, alguma coisa você vai ter que deixar de lado. É o daqui, onde entra a mágica, eu poderia substituir por daqui pra frente, eu não quero saber o que acontece. Não me É, interessa. Eu só não é acredito que importante pra acontece e mim. pronto, acabou. É isso. É assim que você Mano, e a mantém. Microsoft, cara? Como é que rolou esse bagulho aí? Porque você tá falando aí e tal, foi crescendo e tal, não sei o quê. Agora, chegar numa Big Tech e na violentíssima Microsoft é um salto ornamental violento, eu diria. Cara, foi depois dessa startup, né, da Nextcode, eu fui para uma outra empresa também, uma outra startup. E como MVP, a gente tem bastante contato, né, com o pessoal da Ah, você já Microsoft era e tal. MVP antes? Só Já, que já, desde durante é 2000. capaz que nem rola, né? Tipo, é Não, meio não conflito de pode, não interesse e pode. tal. É. Você não pode, se você for funcionário. Inclusive, eu saí do programa e entrei de novo. Mas o MVP, quando você é MVP, eu sou MVP desde 2018. Do quê? GDA desde Assim, qual que 2019. é qual é a categoria? Desenvolvimento? Deve. No MVP é chamado de Developer Technologies e no GDE é Web Technologies. É a Entendi. mesma coisa. Mas é tipo assim, tudo aquilo que a gente não conseguiu colocar em uma categoria vai para essa daí. Né? Então, TypeScript, JavaScript tá nessa daí. Não existe MVP de Ah, você JavaScript. é MVP Microsoft pelo TypeScript? Não, acho que é JavaScript, Node, né? Node, DevTech Ah, eles que chama, né? Que consideram é isso também? Entendi. Eu achava tudo que que. necessariamente tinha que ser Microsoft a parada. Não, não. Quando eu virei MVP, eu não usava nada da Que Microsoft, a não louco, ser cara. o VS Code. E aí, mas eles consideram muito qualquer coisa que seja de compartilhamento de conteúdo. E como a Microsoft tem meio que uma mão em tudo, né? Tipo, todas as tecnologias eles têm uma mãozinha Aham. ali, eles consideram muita coisa. Então, por exemplo, o Docker Legal. não. A Docker Captain tem que ser do Docker especificamente. Uhum. Recentemente, por exemplo, conseguiu de TypeScript Champion. TypeScript Champion é TypeScript puro. Então você tem que ser só TypeScript. Mas o GDE e o MVP, eles são muito de qualquer tecnologia.
Cara, Coisa... tem Mano, tem bastante MVP de brasileiro? Excel. Tem bastante Tem. brasileiro? Cara, JavaScript Champion? TypeScript Champion? não, Eu, TypeScript eu, eu Champion nem só ouvi, tem nem eu. ouvi falar. Só você? É... Que aham. isso? Aí É sim, um programa bichão. novo. Não, é que tipo assim, é muito legal, Puta vida. é legal saber disso. Mas o contexto é um programa novo, né? Então eu entrei no primeiro time Ah, que se de dane. É TypeScript igual, é Champions. igual falar assim, não, agora teve 800 astronautas brasileiros que pousaram na Lua. O primeiro é o Marcos Pontes, acabou. Entendeu? É, É isso, não é? O é isso aí. desbravador. Atualmente, acho que no Brasil, eu sou o único brasileiro que tem. Que da Consequentemente, não, hora, eu velho. sou o único brasileiro. Mas é muito legal, cara. É um programa da Dino Foundation, né? Que é a empresa que faz o Dino. Do dinossaurinho. E do dinossaurinho. E eles deram esse prêmio recentemente. Eu recebi e-mail faz o quê? Uma semana. Nem consegui postar ainda para as redes sociais. Então, se vocês Ah, que estão da ouvindo hora. antes de eu postar, é spoiler aí. Mas eu vou Top. postar logo mais, falar sobre o programa e tal. Mas é muito legal. Acho que esse é o prêmio que eu mais acho legal de ter, assim, porque é uma coisa que eu realmente gosto muito e é focado naquilo que eu gosto de fazer. E, enfim, Microsoft, MVP. Quando era MVP, a gente tinha muito contato com a Microsoft. Né? Então, o programa, isso para todas, tá? Tanto para o Dino, para a Microsoft, para a Google, eles têm esses programas muito porque você consegue filtrar muita gente que já é muito boa na comunidade. Então, quando você vai contratar, você geralmente olha para essas pessoas primeiro. Porque ou eles estão dispostos a trocar de emprego, ou eles estão em alguma outra empresa. Muita gente já tem a própria empresa, ou tem a própria consultoria, então você não consegue chamar. Mas muita gente da Google contratou, que eu conheço que trabalha na Google, entrou porque era GDE antes. Ou muita gente que trabalha na Microsoft entrou porque era MVP antes. Não vou dizer que é 100% dos casos, tá? Porque não é tão comum, mas você pode demonstrar um interesse. Então, o que acontece eu demonstrei o interesse de entrar na empresa, e aí eles vieram falar comigo se eu tinha interesse em entrar O na que época é o era na... demonstrar interesse? Aí eu cheguei para eles, eu preenchi um formulário lá eu mandei uns currículos, né? Mandei Entendi. umas vagas lá para eles. E aí uma pessoa veio falar comigo, falou, ó, eu vi que você mandou aqui e tal, bora trocar uma ideia. E eu já conheci uma galera que trabalhava lá, e aí eu consegui meio que dar uma entrada, vir conhecer, né, o lugar e tal, já tinha ido lá antes. E eu falei que eu tinha interesse de entrar na equipe e tal. Ele falou, a gente tá precisando de uma galera de Dev Advocate para JavaScript. Falei, pô, massa, hein? Bora aí. Aí foi muito engraçado, porque isso foi, sei lá, cara, acho que foi março. Eu entrei na Microsoft em outubro. Então, tipo assim, eu comecei o Caramba. processo em, sei lá, abril. Mas demorou 6 meses para eu conseguir entrar, porque deu vários rolos. Eu era para entrar Ah, nessa área de JavaScript, aí a área não estava aceitando mais contratação, aí eu mudei de time. Eu mudei de time acho que 4 ou 5 vezes antes de entrar no último que eu entrei, que era de Kubernetes, né? Era de Azure e Containers. E eu acho que eu só entrei ali, nesse de Kubernetes, porque eu escrevi um livro de Kubernetes em 2017. 2018. Eu escrevi um livro de Kubernetes, estava bem recente ainda. legal, cara. E lembro que na minha última entrevista, né, era o líder da área. Você tinha que entrevistar, fazer entrevista com o seu chefe do seu chefe, né, o head da área. E aí eu levei o livro. Era em São Francisco, eu tava lá. Cara, isso foi coincidência. Eu tava lá num evento da Google e o cara morava lá também. Aí eu falei, ó, todas as minhas entrevistas foram remotas, né? Aí eu falei, vamos aproveitar, né? Eu tô aqui já, tá aí. Ele, não, bora comer um crepe aqui no, sei lá onde, no lugar lá. Mas aí fomos lá e eu entreguei para ele o livro, com uma assinatura e tal. E eu quero acreditar que foi isso que fez ele me contratar, entendeu? Mas eu imagino que Vamos não dizer seja. que você deu uma carteiradinha de leve, assim, sutil, falou assim, toma aqui, cara, tem um livro do bagulho. Pode ser, pode ser, pode ser. Não, isso aí é Mas assim, eu dei o estratégia, livro em pô, legal português, o demais. cara era francês, né? E aí, mas Não. assim, o que conta como é que é a ação, né? O ato que Lógico. quero que você tenha esse livro aqui, tá? Que Olha eu aí. não tenho meu Galera, não livro, eu não tenho. fala do tipo assim, ó, você tira a certificação pra materializar o seu conhecimento. Você se materializou num livro, porra. Não é? Isso é verdade, isso é verdade. Eu acho que isso é uma coisa legal também. Por exemplo, eu escrevi o livro porque eu estava aprendendo Kubernetes na época e eu não queria esquecer as coisas. Então eu comecei a compilar elas em várias notas. E
o cara que estava me ensinando, ele era esqueci, um consultor de uma empresa, acho que não lembro o nome da empresa grande de consultoria. Não era Accenture, era uma outra empresa. Aí ele falou, cara, isso dá um livro. Aí eu falei, porra, dá mesmo, né? Aí ele, fala com essa galera aqui. Aí eu conheci a Casa do Código. Na verdade, eu conhecia a Casa do Código, eu já tinha alguns livros deles, mas eu não sabia que dava para você mandar uma proposta de livro. Aí eu falei, pô, massa, hein? Aí tava lá, Caramba. tem lá, até hoje lá, se vocês quiserem, tá lá, quero ser o autor. Aí você clica lá, manda um formulário com, né, as coisas que você tem. Falei, eu tenho umas notas aqui, eu acho que dá para fazer desse jeito. E aí eles aceitaram. E aí eu comecei a escrever o livro de Kubernetes. E, cara, eu acho que é muito massa, Você porque você mandou antes de materializa. escrever? Você Sim, fez o... eu tinha só as Entendi. notas. E aí eu escrevi com eles. Isso foi muito legal, inclusive, porque eu escrevi o livro com a guia deles, assim, né? Tipo, eles Que me da ajudaram pra hora, cara. caramba, com um monte de coisa e tal. Foi muito massa, assim. Recomendo a experiência. É super difícil escrever um Puta, livro, principalmente porque... o gato tá destruindo tudo ali, ó. É o novo normal, né, cara? É reunião do Zoom pelo vídeo e com gato atrás Com um destruindo gato. tudo. Aqui, ó, o É. mascotinho do C Sharp, do .NET, na verdade. Mas, então, eu escrevi o livro antes e eu acho muito massa porque é uma experiência legal de você ter pra... Porque, cara, é uma coisa que, assim, é cansativa, é estressante, mas é uma coisa que você vai olhar no futuro e vai falar, mano, eu escrevi um livro, tá ligado? É Tipo, da é mó hora legal, demais, é pô. uma parada massa, assim. É Recomendo por quem isso que puder também ter essa justifica. experiência. Você foi virando uma referência na parada, né, mano? Então, Aos poucos você vai construindo isso, né, ao longo da carreira. é. Assim, eu tenho mais de 10 anos, né, fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que é natural para todo mundo, assim, não é só para mim e tal. Todo mundo, com o devido tempo, você acaba se tornando uma referência. Seja ela local, se você gosta de alguma coisa mais local, se você quiser expandir, você consegue fazer isso mais a nível. Eu não me considero uma referência, eu considero, por exemplo, o Eric, eu considero uma referência técnica em Node, por exemplo. Mas eu não me considero Porra, uma você não é o referência técnica nos TypeScript outros. Champion? O único brasileiro? Se isso não é essa Eu sempre. referência, o que é então, caramba? Pois é, eu não sei, eu tenho essa tendência a exaltar as coisas dos outros. Eu nunca consigo enxergar os meus próprios avanços, assim, sabe? A hora que você tiver o Sei lá. teclado, o TypeScript que me deu, aí a ficha vai cair. Pois é, né? Eu vou olhar para isso de novo e vou falar: caramba, olha isso. O que é? Nossa, seria um sonho. Não é só isso, Mas hein, ó, porque ele meteu o carro lá, ó. Ele fez o Node móvel. Você tem que fazer o Type móvel, mano, entendeu? Meter fazer o o quê? type Uma móvel, BMzinha. meter Aí, uma ó. BM azul, né? Azul. Azul TypeScript, nova cor. Azul TypeScript. E escrito do lado ainda inteiro, assim, TypeScript que me deu. Mas essa vai ser mais difícil. É um pouco mais caro do que o teclado. É. Sim. Puta vida. Aí entrou na Microsoft. Você deu a carteiradinha lá, o cara, quero esse maluco aí. Aí te contrataram. Entrei na Microsoft e comecei a trabalhar com um time de Developer Advocacy para containers. Né? Então a gente trabalhava muito junto com o time da Azure para AKS, né? O time do AKS, que é o Azure Kubernetes Service. E, nossa, a gente fez bastante coisa legal lá. Tipo, foi um dos primeiros projetos grandes open source que eu pude participar, que foi o KEDA, é o Kubernetes Event Driven Autoscaling. Era um projeto muito legal que ele... Como é que funciona, né? O Kubernetes ele é baseado em eventos. Então, você tem alguns eventos que você pode ouvir, tipo memória, CPU e tal, para fazer auto-scaling já no próprio Kubernetes. Na época era só CPU que era suportado. Hoje acho que já tem memória também. E o KEDA ele permitia que você fizesse isso com qualquer evento. Então você podia registrar uma API, tipo um event emitter. Putz, mensagens na fila, número de mensagens numa fila, número de não sei o quê. Uhum. Então era massa, porque você podia, por exemplo, criar uma aplicação que consumia mensagens numa fila, só que ela estava desligada até ter mensagens na fila. Se tivesse mensagens na fila, aí ela ligava um worker para consumir aquela mensagem. Quanto mais mensagens na fila, mais workers ele ia fazendo. Então era literalmente Entendi. o ápice do você só paga o que você está usando, né? E aí foi nesse projeto que a gente fez uma integração com o que era mesmo? Era com o Azure Container Instances, o ACI, para fazer essa mesma coisa, só que
rodar direto na Azure. Então você podia rodar dentro do Kubernetes, fazer ele rodar containers na Azure. Então isso foi um dos primeiros projetos, era em Go, Golang, foi o meu primeiro contato Golang, com olha Go. aí. A E nova linguagem sexy do momento, a linguagem sexy do momento, né, talvez. Rust e Go, são as duas que estão competindo aí. O Rust já Agora tem o levou a Deno carteirada também. oficial dos Estados Unidos, né? Que é mandato do presidente para parar de codar C. Mas o pior que é verdade, cara. Saiu uma carta oficial da Casa Branca, a Não, galera velho, falando mas, que... cara, mas qual o problema, mano? Se o cara quer, deixa ele lá, mano. Por que eu tá acho que para mexendo com aplicações isso? oficiais, né? Não sei, um negócio de memory safe lá e tal. Mas o Dino Pode também ser. tá crescendo muito. Inclusive, eu gosto muito do Dino. Eu usei ele desde... Tem um hipsters.tech meu, cara, muito antigo. Falando sobre Dino. Na época o Dino tinha acabado de chegar na versão 1.0, estava bem inutilizável, mas hoje ele tá, cara, sensacional, assim, quando eu posso eu uso o Dino. Todos os meus as coisas que eu faço pro blog, tipo, eu tenho os servers, tá, tudo roda em Dino, tudo Dino. E se eu puder, eu rodaria ele sempre, assim. Pretendo inclusive ter mais conteúdo sobre Dino também, sobre coisas, principalmente porque ele só roda TypeScript, né? Então, não tem a opção de você rodar JavaScript no Entendi. Dino. Imparcial, fala assim, eu sou completamente imparcial nas minhas decisões. Parcial, ou tem TypeScript ou não tem decisão nenhuma. Nem E é uma decisão. aquele ban, cara? Aquela merda Cara, que os caras falam, não, vai vir, não sei o quê. Nunca mais ouvi nada, velho. eu conheci uma pessoa que trabalha lá na Oven, e o projeto, eu gosto muito do Ban, da ideia. Eu acho que ele, como projeto, é uma coisa que o pessoal está tentando muito fazer certinho, assim, sabe? Ele parece muito bem feito. Eu acho que dos três ele é o mais bem feitinho, assim. O problema do Ban é que ele ainda não conseguiu uma estabilidade boa para a galera poder chamar isso de vou usar em produção, sabe? Vou usar numa aplicação, um negócio, porque ele ainda dá uns erros meio malucos, assim. Então, assim, eu imagino que seja esperado, porque o Ban ele é completamente diferente de qualquer outro runtime. Então, ao invés de ele rodar no V8, ele roda no JavaScript Core, que é da Apple, né? É C++ também, mas é muito diferente de qualquer outra coisa. E tem uma razão do porquê a galera roda no V8, que é porque a API do JavaScript Core é bem difícil e ela é pouquíssimo documentada. Então, é bem complicado de rodar, mas a galera rodou. Pelo que parece, ele é mais rápido, mais eficiente, né? Memory efficient. E ele também roda usando JavaScript ou TypeScript, você pode rodar qualquer um dos dois. E ele usa Zig, né? Aquela linguagem no fundo lá que só eles conhecem. Agora um pouco mais de pessoas. Mas é uma linguagem que parece É, ser muito interessante. Mas eu, assim, o que eu acho, minha opinião sincera do Ban eu acho que ele é um produto bom, mas para o futuro. Eu acho que ele ainda não conseguiu a tração para poder evoluir, porque ele está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Ele é bundler, ele é package manager, ele é linter, ele tem servidor, ele tem muita coisa, eles estão fazendo muita coisa junta. E aí eles não estão conseguindo dar vazão para, por foco exemplo, maior, né? sair para Mac, para Windows, para Linux, aparentemente tem alguns suportes. Até a última vez que eu vi, a última discussão era que o suporte do Windows não existia, era bem ruim, não tinha ban no Windows, Ixi, e a galera tava reclamando, né? E aí, esse amigo meu que trabalha lá, ele falou, não, a gente tá implementando, mas é bem difícil implementar, então, tipo assim, tem todo um rolê e tal. Eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho, mas eu não acho que vai ser uma coisa que vai, nossa, pegar, principalmente agora, né? A não ser que eles metam uma IA no meio ali, vixe, aí é história. IA e blockchain, cara, nossa. IA na blockchain. eu acho que o único problema do ban, cara, o principal é o seguinte, o logo ser um brioche. Isso faz com que ele seja deixado de lado. Aí um ponto a se pensar, hein? Olha aí, ó. Análise dos logos das redes sociais, dos runtimes. Que o Isso. Node nem tinha um mascotinho até semana passada, Ah, né? eu achei ridículo, falar a verdade, isso aí. É Mas tudo mesmo? bem, eu O entendo. mascote ou coisa? Eu tenho ele Ah, aqui também, ó. porra, que bosta de mascote, cara. Pra que isso? Isso aí é Aqui, só ó. pra galera fazer post. Olha aí, ó, uma tartaruguinha ninja.
É a tartaruga, a original, É né? só Isso pros foi bem cara antes. de o pessoal os javeiro, ser charpeiro, os cara falam assim: "Ah lá, ó, tá vendo? É um negócio lerdo, é uma tartaruga", É, entendeu? quem criou falou que era tipo uma tartaruga, né? Tipo JavaScript, a linguagem que era, de fato é poético se você for pensar, porque os caras pegaram a linguagem mais difícil do mundo, a pior linguagem que existia na época, era o JavaScript em 2009, enfiaram num motor de execução mais rápido que tinha, que era o V8. E aí basicamente é isso, tem a tartaruga no foguete, sabe? Tipo, é um negócio absurdamente ruim, mas que É o roda muito Rubinho rápido. Barrichello numa Ferrari. É, não vou saber dizer, não acompanhava tanto. Eu também não, é só pela zoeira. O cara era um monstro, velho. Aqui é só pra não perder a piada, entendeu? Com certeza. Beleza, cara. Aí você entrou na Microsoft ali e tal. E aí também eu quero saber o seguinte, porque, pô, vamos colocar a real. A verdade é uma só. Você fala assim, ó. Você dá o famoso carteirada, fala assim: o pai tá na Microsoft, respeita, certo? Você entrou na Microsoft, que é tipo o topo da montanha que você quer subir. E aí, depois você saiu, cara. Como é que foi essa decisão aí, ou esse processo de sair do topo da montanha e ir para uma outra montanha, sei lá? Como é que foi esse rolê, mano? Eu nunca vi a Microsoft como sendo o topo da montanha, sabe? Porque eu sempre gostei, eu sempre quis trabalhar numa empresa grande, né? Na época eu só tinha trabalhado em startups, então eu nunca tive não tinha tido a experiência de trabalhar numa Big Corp, uma coisa desse tipo. E não é muito pra mim, sabe? Primeiro porque eu trabalhava em uma outra Big Corp, né, que era a Klein, mas porque quando você trabalha numa empresa muito grande, qualquer parada, é legal você estar lá, tem muitos benefícios, é uma empresa legal, a Microsoft é uma empresa muito legal de trabalhar, então é uma empresa bacana, é bacana de você estar ali participando daquelas coisas. Só que eu trabalhava com uma coisa que não era o que eu queria trabalhar, tipo, por mais que eu gostasse de Kubernetes, por mais Hum. que eu gostasse de infraestrutura, não era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Eu não era um DevOps, né? Eu era um cara que gostava de desenvolvimento, mas que fazia DevOps também. Então eu sempre trazia essa visão, porque tanto o meu time inteiro, né, eram dois australianos, um deles brasileiro, inclusive que morava na Austrália, eles dois eram muito bons em DevOps. Então, tipo assim, o meu manager, o cara criou um sistema operacional inteiro usando só containers. Então, tipo assim, é outro nível dessa galera, saca? Louco. E só que eu sempre trazia essa outra visão do lado técnico, da parte técnica de desenvolvimento. Então, tipo, fazer front-end com container, como que você integra web com container. Então, essas coisas sempre foram legais. Mas, por mais que você esteja lá fazendo isso aí todo dia, o problema de advocacy, na minha opinião, né, tem muita coisa legal também em advocacy, mas o grande problema de advocacy é que você não está, de fato, fazendo um produto, né? Advocacy é você criar documentação, fazer exemplo da aula, que mais? Fazer curso, fazer conteúdo, né, sobre aquela Uhum. coisa ali. De vez em quando a gente faz algum produto, alguma coisa que nem aquele projeto Open Source, por exemplo, mas é muito, muito raro. E com o tempo você meio que se distancia do mercado. Então eu não queria distanciar do que estava acontecendo no mercado. Eu queria continuar trabalhando nas coisas, eu queria construir coisas. Então eu falei, eu não tô afim de ficar nessa área. E a outra área que eu tinha opção era consultoria. Eu não gostava, não gosto de consultoria, cara. Eu acho consultoria bem ruim. E eu falei, pô, não tem desenvolvimento, tipo, trabalhar no desenvolvimento de alguma coisa, putz, não tem, porque é só em desenvolvimento da Microsoft acontece em Redmond, no Reino Unido. São poucos lugares Uhum. que tem desenvolvedor. E eles não iam me realocar, né? E aí eu falei, bom, então não tenho muito por que ficar, porque eu não tô feliz nisso, né? E eu queria sair do país e tal. Então foi por isso que eu saí. Se eu tivesse já fora do país, por exemplo, teria talvez repensado a decisão. Mas não vou falar que assim, nossa, eu saí para uma coisa melhor. Na verdade, quando eu saí do Brasil para morar aqui, ficou elas por elas. Tem essa parada aí. Eu até falo em alguns vídeos que eu tenho que tem essa falácia do brasileiro que vai morar fora do país, que ele fica Romantismo, instantaneamente assim, né? rico, né? É. Tipo, você tem um primo, aí seu primo vai morar, sei lá, na Argentina, pronto, ele é rico. Ou então o cara vai morar na Europa, pronto, ganha em euro, é rico, pode comprar o Paraguai. que quiser. Não é bem assim que funciona. Então, É. tipo,
não foi uma mudança, não, porque ele saiu da Microsoft, porque ele recebeu, nossa, uma proposta inegável. Não, eu saí de fato porque eu queria morar fora, depois de ser assaltado 5 vezes. Tipo, eu falei, não dá mais. Eu quero sair daqui de qualquer forma. Se eu não saísse do Brasil, eu ia sair de São Paulo, com certeza. E, inclusive, é uma coisa que eu falo: se um dia eu tiver que voltar para o Brasil, eu não vou voltar para São Paulo de novo. Mesmo no ABC, é São Paulo, né? Então eu voltaria para um lugar mais calmo, um clube de interior, alguma coisa assim. Mas E eu saí por causa disso. Mas assim, eu entendo o fato. E se der para eu dar um conselho para a galera que está ouvindo, o negócio se você está trabalhando numa empresa que é o seu sonho de consumo, você quer muito trabalhar lá, tenha como objetivo ir até esse lugar. Nunca foi meu sonho. Meu pai brinca comigo falando isso. O meu sonho nunca foi ter um trabalho. Meu sonho foi não trabalhar, né? Meu sonho é não trabalhar. Mas o negócio eu não conseguiria não trabalhar, sabe? Eu ia ficar meio maluco. Aham. Só que se eu puder se você tem um sonho e fala assim, putz, eu quero trabalhar nesse lugar, ter uma meta, um OpenAI, qualquer lugar. Tenho como objetivo chegar lá, mas assim, Meu não objetivo faça. é OnlyFans. Um excelente objetivo também. Parece que tá dando muito dinheiro hoje. Entendeu? É. Dependendo do que você faz aí. Inclusive, você pode abrir um OnlyFans aqui pro podcast. Não precisa ser só pornografia. Você pode colocar, tipo, um Patreon. Olha aí. Você ganha ainda o marketing. Você fala, gente, abri um OnlyFans. A galera fica curiosa, olha aí. Vai saber. Entendi. Mas eu acho que o objetivo é assim, cara. Se você tem uma parada que você quer aprender, que você quer alcançar, tenha ele como objetivo, mas não seja o objetivo final. Porque você pode chegar nesse lugar, nessa empresa, por exemplo, e pode ser uma droga. Porque muita coisa que você vê pro lado de fora, ai, nossa, porque essa galera que põe no Instagram e tal, porque como é minha vida trabalhando e tal. Lembra, teve até um negócio da menina lá que postou no Twitter, né? Um dia meu no Twitter, não sei o que lá, que a galera começou a usar isso, porque, nossa, o pessoal não trabalha, não sei o que lá. Não É. é assim, tá? Não funciona assim. Bagulho fantasioso pra caramba, mano. Tipo, não é, nossa, num dia meu no Google, aí você vai passar o dia inteiro jogando ping-pong e comendo, né? Não é assim não, tá, gente? Não funciona desse Aham. jeito. Mas o rolê é que você não pode deixar esse ser o seu último sonho, o seu pináculo, né? O alto da montanha. Porque quando você chegar lá, você tá lá. Tudo que tá no seu nível vai parecer o nível do chão, entendeu? Você sempre tem que ter alguma coisa que você queira ir a mais, ir além. Então, quando você chega nesse ponto, você fala, mas o que eu posso fazer depois? Seja lá dentro, seja lá fora. Se você gostar do lugar, cara, vai que vai, entendeu? Mas eu acho que qualquer empresa, maior, menor, pequena, grande, tem muito que oferecer de acordo com o que você quer trabalhar. Por exemplo, eu saí da maior fintech da Europa, que é a Klarna, para trabalhar numa empresa que tem 8 pessoas, que é a OpenVolt. Então, tipo, é uma mudança grande, né? De 6.500 funcionários para 8, 9 funcionários, é muito grande. Mas, aqui na Klarna, eu não tinha capacidade de desenvolver uma coisa, por exemplo, criar do zero. Não existia nada. Uma empresa grande, a Microsoft também. Você nunca vai criar nada do zero, porque tá tudo lá há milhares de anos. E sempre que você for fazer alguma coisa, você vai ter que trabalhar, por exemplo, com milhares de pessoas. Ou então, Uhum. tem muita coisa de política, né? Questão de burocracia em grandes corporações. Isso nunca foi para mim. Eu falei, olha, eu não gosto disso, eu sempre gostei muito de pôr a mão na massa. Sou aquele cara que gosta de fazer as coisas, gosta de planejar, gosta de construir. E por isso que eu quis sair um pouco dessa vibe, assim, e ir pra lá. Então, assim, se você não tá fazendo o que você curte, não importa o lugar que você vai estar infeliz, seja Microsoft. Você pode estar super triste em Paris, como a galera fala, né? Que Paris, inclusive, não é nem tão legal assim. Desculpa estragar os sonhos do pessoal aí. Se País puder, é não um vá. absoluto lixo, cara. Pô, tirando, Pois é. fala assim, ó, você chega, vai, eu tô simplificando aqui, mas é só uma ilustração. Você chega lá e fala assim, cheguei em Paris, que legal. Aí você vai na torre, tira a foto, depois você faz o quê? Cara, não, isso eu vou até que concordar que tem muita coisa pra fazer em Paris. O problema é que o lugar não é muito legal. Eu fui assaltado em Paris, inclusive, olha aí. Saí Nossa senhora, assaltado mas não, você furtado. também tem um imã pra assaltante, é isso? Tenho, cara. Eu tenho alguma coisa na minha cara grita pra galera me assaltar. Então eu nem não dou mais Que zica, sorte. velho. É horrível. Mas, enfim, aquilo que eu falei, você pode estar super triste, mas em Paris, sabe? Você pode estar super triste do que você está fazendo, mas é um lugar super legal. Aí é a sua opção, entendeu? Você quer continuar triste em Paris ou você quer ser feliz em algum outro lugar? Então, eu sempre falo isso pra galera, sabe? Quando eu dou mentoria pra qualquer pessoa que tá começando agora, porque eu quero ser desenvolvedor na Google no Reino Unido, por exemplo.
Ah, mas beleza, como que você vai chegar lá? Ah, tenho esse planinho aqui e tal, beleza. E quando você chegar lá, o que você vai fazer? Tipo, beleza, você conseguiu isso. E aí? Né? Porque não ter um objetivo, a falta de um objetivo é a pior coisa que tem, cara. Você não sabe o que fazer, sabe? Você fica perdido. Você não sabe o que você quer fazer depois. E aí, se um dia você tiver um layoff, por exemplo, imagina a pessoa É, que o único objetivo da vida dela era trabalhar no Google e ela tem um layoff e ela não trabalha mais no Google. E aí, o que acontece? Então, assim, nunca basear as coisas nos objetivos profissionais, eu acho. Sempre nos seus objetivos pessoais. Porque o profissional você não tem controle, né? Você pode trabalhar na empresa, você não tem controle se ela vai te demitir amanhã ou não. Então, esse é o foco. toma essa aí. Hashtag coach. Não, mas, pô, é legal, cara. Você traz uma visão aí diferente, né? Porque a maioria da galera faz muita fantasia com essas coisas, assim. Ah, eu quero trabalhar numa Big Tech, eu quero ganhar em dólar, eu quero não sei o quê. Tudo bem, mano, não faz sentido pra sua vida, pras coisas que você quer, né? A longo prazo e tal. Nisso daí, você chegou na educação, cara, falar assim, eu acho que eu gosto de ensinar os outros. Isso é uma das coisas Cara, que te dá prazer, assim, de fazer e tal, e satisfação, mano? sim, muito, muito mesmo. Porque eu cheguei na educação porque eu esquecia das coisas, né? Eu falei isso várias vezes. O seu Para livro várias foi pessoas. um livro pra não esquecer os bagulho de Kubernetes. Cara, é horrível. Tipo assim, eu tenho TDAH, né? Então, eu perco a noção muito fácil das coisas. Eu tenho muita memória curta, é muito difícil de eu lembrar das coisas. Então, o que que eu fiz? Você tem que viver com isso, né? Então, como que você faz? Você encontra meios. E aí, como que eu fiz para fazer, para conseguir lidar com o fato de que eu esquecia as coisas a cada meia hora? Eu escrevia num artigo, num MD, eu acho, num repositório do GitHub. Tá lá, inclusive, esse repositório, chama My Notes. Eu escrevia lá, e aí eu publiquei, e a galera viu que a galera tava curtindo, aí eu comecei a publicar no Medium, eu acho, depois no DevTool, e aí eu falei, eu não quero criar meu blog e tal, né? No final das contas, eu acabei criando meu blog, coloquei lá, blog.alissantos.dev e tal, vou escrever as coisas aqui. Aí comecei a escrever, comecei a ter uma galera que gostava do que eu escrevia, e, assim, já estava escrevendo. Quando eu criei o blog foi em 2020, né? Então, já fazia 5 anos que eu produzia conteúdo. Fazia muita palestra e tal, mas porque eu queria... Ensinando é uma forma de aprender para mim, ensinando é um jeito que eu fixo as coisas na cabeça e ensinar. Então Uhum. eu comecei a ensinar, comecei a fazer com que entender melhor aquilo, porque eu queria entender para ensinar certo, né? Eu não queria entender para, tipo, nossa, meia boca e ensinar um negócio errado. Porque aí é pior ainda, né? Você ensina uma pessoa errada, essa pessoa, você vai propagar esse desconhecimento para muito mais gente. Depois vão E descobrir e depois nunca mais vão querer também isso, consumir nada você mina seu, né? completamente a confiança, né, no que você tem. Então, eu sempre lia muita coisa também e tal. E aí foi assim que eu comecei com educação. Comecei educando, né, indiretamente pelo blog. Depois palestras, que era um pouco mais direto, que é uma espécie também. Já dei aula, dei workshop, dei aula tem curso meu na Lura, tem curso meu na Rocket City. Tem curso meu em um monte de plataforma aí, porque elas cresceram meio que junto comigo, assim, né? Então, a gente meio que participou um pouco de tudo. E depois, E no você final tem o das seu curso, né, contas, cara, de e TypeScript, aí que é uma agora formação animal. tem o meu curso. Eu cheguei, até chegar nesse ponto, né? Que tipo assim, eu cheguei no ponto que eu falei, pô, eu tô fazendo esse monte de curso para um monte de gente, mas eu quero ensinar. E essas plataformas, elas têm um jeito de ensinar, né? Eles têm uns frameworks que você tem que Metodologia ali. seguir. E você precisa Uhum. seguir, não dá para você sair fora. Então, eu falei, pô, eu não quero ensinar do jeito deles, eu quero ensinar do meu jeito, eu quero ensinar do jeito que eu acho legal, na profundidade que eu acho legal, porque eu quero ensinar coisas assim, eu quero que as pessoas conheçam a parada. Tipo, porque eu tô cansado de ter. Nossa, eu entrevistei muita gente, muita gente que era aquela. Não sei se é um termo pejorativo ou não, mas é o Dev Bootcamp, sabe? Que é a pessoa que ela entrou no bootcamp na promessa, e eu nem acho que elas são as culpadas, não, mas na promessa de fazer alguma coisa em 3 meses. Pensar, nossa, em 3 meses você vai ser um dev completo. Aí qual que é o grande problema? Quando você faz esse tipo de coisa, se você for muito bom, é possível, tá? Não é impossível. Mas eles vão a galera vai geralmente ter que É curtar, né? improvável. Tipo, é improvável. Tipo, não tem como. Não é nem culpa muito da escola também, porque você vai ter que encurtar ao máximo o caminho para você conseguir ensinar o máximo possível em menos tempo. Como que você faz isso? Framework, certo? Então você vai Uhum. fazer o quê? Eles vão te ensinar, vamos supor, Next, Nest no back-end, Tailwind no CSS. E aí, a quantidade de gente que eu entrevistei que achava que Tailwind era CSS
né, era o CSS, não tá escrito. Eu falei, cara, isso é um grande problema, sabe? Porque as pessoas elas vão sair achando que elas sabem de tudo, achando que elas sabem de todas as coisas, que tudo aquilo ali é o que dá para aprender. Aquilo tudo é HTML, JavaScript e CSS, né? Mas elas não sabem que não é. E aí é um É problema, uma porque você tem que catadão, assim, mostrar só de coisa e só, né? Do raso, né? Conteúdo isso. raso. E aí você saiu um pouquinho do Nest, saiu um pouquinho do Next, tipo, vou fazer React sem Next. Acabou, não dá, não sabe fazer. Não tem mais isso. Então, assim, eu tava meio com pena até e cansado, meio puto mesmo, porque, pô, a galera tá ensinando os negócios, tá ensinando o negócio errado, tá ensinando pouca coisa, falando que é tudo. E aí foi aí que eu falei, mano, eu vou fazer o meu curso, fazer aqui, eu vou chamar de formação TS, formação TypeScript, eu quero ensinar TypeScript, só TypeScript. Eu não vou prometer ensinar todas as coisas, eu quero ensinar muito bem uma coisa só. E aí foi onde surgiu todo o rolê. E aí foi quando eu comecei a fazer as aulas, quando eu comecei a pesquisar muito sobre TypeScript, ler livros sobre TypeScript, eu me aprofundei de verdade assim, nas coisas do TypeScript e tal. Tô preparando agora, como a gente está no essencial, né, que é o primeiro módulo, que é mais iniciante, não tive que fazer tanto aprofundamento, mas algumas coisas eu tive que pesquisar de novo, ver como era feita, pegar toda a base. Então a gente tem, acho que sei lá, passou de 100 aulas já lá no curso. Então a gente tem toda a base, tem toda, puta, como é que a gente pega, como é que funciona esse tipo? Esse tipo vem com o TypeScript, certo? E como é que a gente coda ele na mão, sem precisar usar o TypeScript? Como é que funciona? Aí vai lá, vamos codar esse tipo na mão. Aí a gente tem projeto, por exemplo, que eu peguei e falei assim, ó, a galera é iniciante, certo? Eu não vou forçar eles a fazer um negócio absurdo. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer uma API completa e dali a gente vai usar TypeScript. Vamos aprender arquitetura de projeto, vamos aprender. Não vou usar banco de dados. Então, assim, eu falei, eu não vou usar o meu MongoDB, não vou usar o PostgreSQL, eu vou fazer o meu próprio banco de dados. A gente vai lá, faz o próprio banco de dados com arquivo e usa o banco de dados em arquivo. Por quê? Porque a gente tem que aprender generics, a gente tem que aprender como que salva, como que funciona os negócios e tal. Então a gente faz todo esse projeto lá. Eu falei, essa é a profundidade que eu quero ter. O que eu não esperava é que seria tão longo. Então, tipo, eu tava esperando um curso que eu queria dar em, sei lá, 6 meses, assim, mais ou menos, esse treinamento. Acabou se estendendo muito por causa da comunidade. Ainda bem, foi incrível a comunidade do curso. Não estava esperando, tem mais, sei lá, tem 300 pessoas, eu acho, hoje na comunidade. E eles sugerem muitas Caramba. coisas legais. Então a galera vem, traz muito feedback. E eu fico, nossa senhora, muito legal colocar isso aqui. Aí a gente vai lá, coloca, não sei o que e tal. Um exemplo clássico foi o do teste. A gente está entrando no módulo de testes agora. E o pessoal falou assim: você vai ensinar o quê? Eu falei, tô querendo ensinar com o Jest, que é o mais comum, né? E com o Node Test Runner nativo, que é o que eu mais gosto, inclusive o que eu contribuí no código, eu sei como funciona. Aí o cara falou assim, pô, mas eu acho que valia muito a pena você ensinar Vite também, né? Vitest, porque é uma coisa que tá muita gente usando, tá? Eu fui lá, dei uma pesquisada, já tinha usado antes, mas falei, pô, legal. Incluí lá na grade também. Então, assim, muito do curso veio depois que eu lancei o curso. A galera falando do negócio, falei, puta, isso aqui podia entrar mesmo, né? Vamos A fazer. demanda do próprio público, né, mano? Isso aí é bem legal, pô. Sim, Doideira e era, demais. um dos meus propósitos, assim, tipo assim, eu não queria ensinar o que eu só sei, o que eu acho que é importante pra você. Não, eu quero ensinar o que você acha que é legal também, sabe? Tipo, é uma parada que eu brinco que é tipo assim, a gente vai fazer o curso junto. Então, foi tá sendo, né, uma experiência muito legal de fazer o curso. Mas se eu tive dificuldade, assim, se eu achei o livro difícil, fazer um curso é muito mais difícil. Porque, Pra vir um trouxa depois e falar assim, ah lá, mais um vendedor de curso. É porque nossa, você, imbecil, não sabe o quão difícil que é. É lógico que cara, tem curso bosta, né? Agora, você fazer um curso bem feitinho, mano, puta vida, é muito puta, difícil. demora, cara. E é foda porque, tipo assim, você é uma eu-keep, né? É o eu corporated. Porque é uma empresa só, é uma empresa, e você é a única pessoa que trabalha lá. Então você eu faço o curso, eu gravo. Eu só não edito, porque não ia dar como. Eu sou horrível fazendo edição de vídeo, mas eu gravo, eu faço o marketing. Agora eu tô trazendo mais gente para me ajudar, mas eu gravo marketing, community management. Tem que saber coisa de preço, tem que saber coisa de ads, SEO. E claro, não dá para você fazer tudo isso bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou focar no conteúdo, que eu quero que seja bom, o resto vai ser tudo meio mais ou menos. Então Uhum. você tem que trazer gente e gasta dinheiro para trazer gente, porque você tem que, né, compensar essa galera. E Design, como você é não que você consegue fazer fez, tudo ao mano? mesmo tempo.
Você pôs numa plataforma, o bagulho é ao vivo, é gravado, como que é o rolê, mano? Não, é gravado, porque se fosse ao vivo seria muito tarde, né, a diferença de horário é muito grande. Então, Uhum. não conseguiria fazer o curso ao vivo. Mas, ele é gravado e tá na Hotmart, né, na plataforma da Hotmart, Ah, que ela legal. só oferece meio que a plataforma mesmo para Uhum. você dar o vídeo ali, a venda, né, que era o que eu estava mais interessado. Mas, por exemplo, tem outras plataformas, tipo a Udemy lá, que eles também fazem o marketing. Só que aí tem o rolê do curso, pegou o estigma do curso da Udemy, né? O curso de R$ 5 lá, essas coisas que eles fazem ali, porque você não tem controle sobre isso, tá? Se você Quando a coloca um galera. preço mais caro, ninguém compra porque ele é muito caro perante aos baratinhos. É uma zica Sim. isso aí. E a Udemy, era, né, na época que eu li, eles têm o direito de mudar o valor do curso para vender mais ou É, menos. Então, quando você é. via, por exemplo, no e-mail, não, esse curso de 500 por R$ 20, não é o produtor fazendo essa promoção, é tipo, a galera Aí da você vê e Udemy, fala entendeu? assim, ai meu Deus, não. Aí Pois não, é, eu não cara. sei como é que eles se sentiam, mas assim, é uma parada. Mas aí, pus na plataforma, eu tentei gerenciar tudo sozinho e é impossível fazer gerenciamento do curso, da plataforma, de uma vez só, então chamei mais gente, tipo, e ainda trabalhando, né? Eu trabalho normal, Uhum. mais isso. E aí o conteúdo, tipo assim, tem isso, tem as aulas do curso, tem os conteúdos que eu faço, artigo, vídeo, tem que aprender coisa nova para poder se manter atualizado. Então, assim, cara, é muita Nossa coisa, senhora. sabe? Dá comida pro gato. Dar comida pro gato, cuidar dos gatos, ter um tempo social também, né? Para você não ficar o tempo inteiro trabalhando. É. Você não Tem tudo morrer isso, também, né? né? Eu vou dizer que nessa última parte eu tô falhando forte. Mas Entendi. no resto tá saindo vídeo e artigo toda semana sem falta. Então isso aí, tamo que tamo. E quem quiser dar uma Mas olhada, onde que encontra o link, assim? É só entrar no seu blog? o blog é um lugar, do curso, né? Você tá falando? Uhum. É, do curso, do O do TypeScript. curso tem pelo blog também, lá em cima tem um curso, um link para o curso. Mas você pode, formaçãots.com.br, mas Ah, você fez no uma blog página, também tem. entendi. Tem uma pagininha lá, formaçãots.com.br. A gente tá trabalhando ainda nela, mas está lá, tá funcionando, tá 100% funcional. Atualmente a gente resolveu eu dividi os cursos, né? Então era um curso só que agora são 3, porque ia ser imenso. E aí primeiro curso está sendo em produção agora, tá? É o essencial. E os outros 2 eu abri lista de espera ali para a galera poder se inscrever, para poder colocar. De vez em quando a gente faz algumas promoções que libera ali um combozinho pelos 3 pelo preço de um e tal, mas os outros 2 ainda não tem nenhum conteúdo, estão meio pré-venda mesmo. E aí, fora isso, tem todos os conteúdos nas redes sociais, né? Então, Lucas Santos é um nome muito comum, tá? Se você colocar Lucas Santos no Google, eu vou estar competindo com 2 jogadores de futebol, se eu não me engano, um cantor e o filho de um pastor muito Puta. famoso. Eu acho que é aquele pastor, não sei se é o Silas Malafaia ou se é o outro cara lá, mas o filho Vixe dele também Maria. chama Lucas Santos. Ah, Então, assim, é muito difícil arranjar um nick em qualquer rede social, é muito complicado. eu te E, entendo. e ranquear, né, no Google é foda também, porque não é tão simples assim. Não. Então, para evitar eu ter que ficar mudando de nome o tempo inteiro em rede social, eu fiz DNS. Então, você consegue encontrar youtube.alisantos.dev ou twitter.alisantos.dev, qualquer rede social que você quiser, tá lá. O github.alisantos.dev, linkedin.alisantos.dev, tá tudo ali. E eu consigo colocar essas coisas, né, redirecionar para as redes sociais, porque é Top. impossível fazer, Não. Eu fazer tenho com um o meu nome. problema também com isso aí, cara. No caso, existe um Gustavo Caetano que deu certo na vida. Só que ele deu muito certo, no caso. Então, eu jamais serei. Eu não vou aparecer nunca na primeira página do Google. Nunca diga De nunca, vez em cara. quando eu Você fico pode ser o triste com segundo isso. Gustavo Caetano que dê certo. Você pode dar mais certo que o primeiro Gustavo Caetano. O problema é que o primeiro, cara, ele. Nos sites assim, ele foi colocado como o Mark Zuckerberg brasileiro. Eu ser colocado acima disso, eu acho um pouco improvável. Nossa, eu nunca vi esse cara. Ele é CEO da. Como é que chama, cara? É uma empresa lá de Minas, mano. Sambatec. Chama Sambatec. Não, eu não sei quem ele é, mas eu conheço a empresa. Ele é o dono do bagulho, velho.
E ele chama Gustavo Caramba. Caetano. E aí ele me destruiu, porque daí tudo quanto é rede social ele pegou primeiro, óbvio, né? E aí eu É. tenho que me humilhar colocando outra coisa. Ah, mas se você vê as minhas redes sociais são malucas, cara. Meu Twitter é Static Void, com underline na frente, porque alguém já pegou o sem underline. Todas as É... possibilidades de Lucas Santos já foram Não, nossa, eu colocadas no testei mundo. tudo. Eu testei L Santos, já não dava. Lucas Santos já não dava. Aí você só sobra com os negócios meio malucos, né? Que é tipo assim, LU, aí o C, o 4, 5 pra fazer os negócios. Aí não dá, né? Parece um código. Eu Tem que achei fazer igual aquela recentemente uma. galera. Você tem que se O quê? autodenominar o rei do TypeScript. Pode ser. Entendeu? Aí eu coloco Aí, lá, né? tá ligado aquele pessoal que vende assim, aí faz uma produção e tal, aí você desce de helicóptero, tá ligado? Aí você sai assim com uma cartola, aí fala, uau, existe aqui a Desce com o formação helicópterozinho TypeScript. azul, né? Tudo azul, assim. Aí sai com a cartolinha azul, dançando, assim, pá, tocando a É musiquinha isso. no fundo. Nossa senhora, Aí, isso ó. ia ser interessante. Se um dia eu conseguir fazer isso, Faço pode dizer que eu desci curso certo. com o rei do TypeScript. O Pois único é. TypeScript champion brasileiro. Olha aí, ó. A dica de marketing pra você, cara. E Eu abra vou até uma conta no colocar. OnlyFans também. Olha, vou considerar. O OnlyFans já considerar. Mandar uns pack TypeScript, né? Manda uns pack com os snippets de código. Assim, nossa, que a galera. Que a pessoa vai pagar. Nossa senhora, não tá escrito. Mas eu acho massa essa parada de rede social, assim, que é engraçado, cara. Porque, por exemplo, saiu agora o JSR, né? O gerenciador de pacote lá do. Gerenciador não, o registro de pacotes que foi criado pela galera do Dino. E eu falei, pô, vou entrar. E aí o JSR ele é todo escopado, ele tem um scope. Você pode criar o seu próprio scope. E beleza. Aí eu falei, pô, vou entrar primeiro e vou pegar @Lucas, né? Não dá. Não dá mais, já era. Lucas Santos já foi também. Demorou muito. Todos. Aí eu falei, ai, velho, não. Aí eu tive que pegar lá. Eu achei um que realmente tá bom, que é o L Santos Dev. L Santos Dev, aparentemente, não foi pego ainda. Então peguei. Em maioria das redes eu consegui pegar esse daí. Menos o Twitter, porque eu já tinha o L Santos Dev também. Entendi. Isso foi Mano, legal. ET Bilu, ele quando veio à Terra, ele trouxe uma sabedoria que é o seguinte, ele falou assim, busquem o conhecimento. Foram as suas palavras, a sua orientação para nós. E aí eu Uhum. queria saber, onde que você busca o seu conhecimento, cara? Você falou aí que você tem que Ele, aprender para poder ensinar, não sei o quê, papapá. Mas onde está a fonte do conhecimento de Lucas Santos? cara, ele né, foi bem específico, né? Que ele falou que tinha que ser de geografia, o conhecimento para buscar. Mas Mas, daí, para porque daí se mim, eu falar isso, aí não entra não aqui dá, no né? contexto, entendeu? Eu omito essa parte. Mas eu não gosto, assim, eu assisto vídeos no YouTube, mas eu não aprendo muito bem com vídeo, porque eu tenho que ler, ficar vendo a mesma parte várias e várias vezes. E eu sou meio ansioso, né? Então, assim, eu assisto todos os vídeos em 2 vezes, e aí eu tenho que ficar voltando um monte de vezes. Então é meio complicado. Mas eu gosto muito de ler as coisas. Então, por exemplo, eu fiz recentemente um post, inclusive hoje saiu o vídeo desse post, sobre RSA, criar chaves RSA na mão, né? Então, como é que eu aprendo matemática aplicada para poder entender como funciona o RSA? Aí eu fui lá e abri lá o browser e escrevi chaves RSA. E aí eu comecei a abrir todos os links possíveis sobre chaves RSA. E aí o que acontece eu geralmente faço em 3 etapas. Eu abro todas as referências que eu puder. Depois eu filtro essas referências para as que eu acho mais confiáveis, né? Ou pelo menos as que têm mais explicação, porque a maioria é tipo assim, muito, muito básico, e se você quer ir muito a fundo em alguma coisa, praticamente não vai ter. Então eu corto ali e falo, ó, peraí. Então eu corto ali e falo, né, que vou conseguir fazer alguma coisa. E aí depois eu pego dessas fontes, as fontes secundárias, falando, eu vou dali, eu vou para algum lugar. E eu começo a ler, estudar, e vou tomando notas. Recentemente, o Obsidian, o aplicativo, foi o que mais me mudou minha vida, assim, sabe? Foi uma das paradas mais legais. Que eu aprendo muita coisa, eu escrevo muita coisa ali. Então, pra mim foi assim, da água pro vinho. Mas eu acho que Da é hora, isso. mano. Mas assim,
acho que cada um aprende de um jeito diferente. Isso que é uma das coisas mais importantes de saber, assim, que é aprender. Eu sempre pergunto aqui, indo pro final, porque daí todo mundo, cada pessoa fala de uma coisa diferente, né? Então aí fica pra quem tá assistindo ideias, né? De fontes de conhecimento. Sim. E por que essa pessoa que tá olhando no meu olho aqui agora, neste momento, não deveria codar com TypeScript? Olha, porque eu acho que não, cara, eu não consigo pensar num motivo. Porque assim, a não ser que você code com outra linguagem que não seja JavaScript, tipo assim, se você tem outras opções, sei lá, Rust, Em sei lá, Assembly. Go, não, aí é foda. Mas eu não acho que você deveria codar em JavaScript. Essa é a minha parada. Ó, Mas eu concordo, por exemplo, também que se você está aprendendo JavaScript, é importante você saber as bases. Então, assim, você não precisa saber JavaScript para saber TypeScript, mas você precisa saber o básico de TypeScript se você quiser fazer alguma coisa boa. Só que para você entender o básico de TypeScript, você precisa saber um pouco da base da linguagem, o mínimo possível. uhum. Então, eu concordo, até o Eric fala muito isso, né? A gente conversa bastante sobre isso, é tipo assim, se você quer aprender a fundo a linguagem, você tem que dar uma olhada nas bases e aprender como funciona e tal. E você vai ter que aprender JavaScript um pouco, porque o TypeScript compila para JavaScript. Então, você precisa entender um pouco de como ela funciona para poder codar. Mas assim, eu não acho que você deva fazer as coisas em JavaScript só porque você quer aprender JavaScript. Você pode fazer TypeScript normal e entendendo como Aprenda, funcionam as bases do JavaScript. aprenda JavaScript para não usar JavaScript. Eu acho que essa foi a frase, é o que resume mesmo, porque uma vez que você aprende, você acaba entendendo por que você não deveria usar. Por que o TypeScript resolve outros problemas. Obviamente, tem problemas intrínsecos do JavaScript que você não vai resolver, mas alguns outros problemas o TypeScript resolve muito, muito bem. E eu acho que é isso. Assim, eu acho que não existe um motivo hoje para você não codar em TypeScript. Tipo, ele não muda drasticamente o seu pipeline, ele não muda ele não deixa mais lento, nada disso. Ele simplesmente faz a mesma coisa, só que melhor. Então, eu acho que não tem porquê não codar. Toma. Brother, o final aqui é o seguinte: eu vou te fazer algumas perguntas aqui de extrema importância e relevância Uhum. e te dando duas opções. E aí você precisa escolher uma das duas sem ficar em cima do muro. Tem coragem? Beleza. Vamos ver, né? Então, vamos lá. Você prefere viver no deserto ou no frio do Alasca? No frio do Alasca. Você já meio que. Você tá Essa sem treinando já. pensar. Essa sem pensar. JavaScript ou TypeScript? TypeScript. Tá Não fácil essa. ter. Essa daí foi só para poder agradar o. Não Uhum. ter um órgão genital ou ter 5 órgãos genitais? Olha, eu não sei dizer. Eu acho que melhor ter mais que ter menos, né? Pelo Tá menos você certo. continua funcionando, não sei. Inclusive Melhor. funcionando mais, né, do que hoje. Vai saber, né? Aí, ó, já tá aí o caminho pro OnlyFans, cara. Eu tô falando. Imagina, um dia cada um, né? É. Você prefere ter um amor infinito ou dinheiro infinito? Mas aí, se eu tiver o dinheiro infinito, eu nunca vou poder ter o amor? Não. É um Não? ou outro. É um ou Um outro. anula o outro. Um anula o outro. Mas você pode ter o amor não infinito. Ah, Tô brincando, tô brincando. isso Eu acho que é talvez. Isso é complicado. Eu não sei dizer. Eu acho que no caso eu diria o amor. Porque o dinheiro eu vi o que faz as pessoas. Ser um gênio feio ou um idiota bonito? Um gênio feio. Isso O que é mais ridículo? Deno ou Ban? eu não acho ridículo, mas assim, eu gosto do Dino. Eu falaria que era o Ban, porque eu não gosto do Ban. Hum. Mas eu diria menos bom. Você prefere ganhar em franco suíço ou em rúpias indonésias?
francos suíços, eu acho. Muito melhor, né? Porque tá na Suíça, paraíso fiscal, mais fácil. Tem chocolate também, né? Na Tem Suíça. chocolate, tem muita Você coisa. prefere feder pro resto da sua vida, mas não notar o cheiro? Ou ficar com alguém que fede pra sempre? Eu prefiro feder o resto da minha vida e não botar o cheiro. Não, mito, vai. Eu prefiro ficar com alguém que fede. Eu acho que é mais difícil, porque se você feder, você tem que ficar toda hora. Você sabe que você tá fedendo. Aí você tem que entrar nos lugares, você tem que, sabe, ser legal com as pessoas, e aí é difícil, porque você tem que saber como lidar. Você prefere ser presidente do Brasil ou CEO do Google? CEO do Google. O presidente é muito trampo. Linguagem tipada ou não tipada? É, tipada. Sempre linguagem tipada. Essa não tem como, né, mano? Porra. Não dá pra. Você já falou aí, mas só pra reforçar, como que a galera te encontra, mano? Faz o seu jabá aí, suas redes, o seu curso, suas redes sociais e tudo mais. Vocês podem me encontrar tudo só pelo nome da rede social, @alisantos.dev, D-E-V, D de dado, E de elefante, V de vaca. E o curso, né, a formação TS, está lá na formaçãots.com.br. Você pode chegar por ela também no blog, blog.alisantos.dev, são as principais redes. E se você não tiver certeza de onde você quer ir, só colocar alisantos.dev, aí você vai chegar lá na página inicial, lá tem todas as redes sociais, lá tem meu e-mail também, tem meu Telegram, você pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, fazer o que você precisar. E também lá tem tanto o link do curso, quanto o link do livro, quanto o link do blog também. Então tem link de todas as coisas que estão aí na alisantos.dev. Tá? Top demais. O Cão, valeu, mano, por ter aceito aí o convite, bater esse papinho aí com nós. Obrigado por compartilhar a sua carreira aí, muito top, mano. E sucesso aí nas suas formações de TypeScript. Muito, muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado em participar e foi muito divertido, cara. Muito legal mesmo. Obrigadão. Espero que a galera tenha gostado também. E vejo vocês aí tudo por aí. Com TypeScript especificamente, espero, né? Se tiver com JavaScript, vou preencher um formulário de uma ordem de restrição aí. Não pode. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.